Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 13. Capítulo 150. Conspiração pelo Erva de 1000 anos. Tang Long, que estava por perto, também olhava atentamente para Su Mengli, mas o que ele estava pensando era em como obter a flor em estranha penetrante do céu de 10.000 anos. Embora essa garota fosse muito bonita, ela claramente não era tão importante quanto a flor em estranha penetrante do céu de 10.000 anos. No entanto, com um especialista de 9º nível do Reino do Mar Divino ao lado de Su Mengli, seria difícil resolver a situação caso uma luta começasse. Além disso, Su Mengli disse que havia um grupo de bestas demoníacas de 5º nível guardando a flor impenetrante do céu de 10.000 anos. E não era certo que ele pudesse lidar com isso sozinho. Depois que tivermos sucesso, só preciso de uma pétala, disse Su Mengli sem hesitar. Não havia qualquer traço de hesitação em seus olhos. Jian Li olhou para aquela princesa do clã da Raposa Celestial com uma expressão estranha. Será que essa garota também era uma fanática por flores, abandonando até mesmo a flor impenetrante do céu de 10.000 anos só de me ver? Lu Yanxi e Tang Long, que estavam por perto, também olharam para Su Mengli de forma estranha. Estou aqui apenas para compreender o poder do grande Yin, e uma pétala é suficiente. Além disso, aqueles monstros já me derrotaram tantas vezes, preciso fazê-los pagar. Su Mengli rangeu os dentes com uma expressão de fúria no rosto. Será esta a princesa do clã da Raposa Celestial? Ela nem sequer se importa com uma medicina espiritual de 20.000 anos. A flor em estranha penetrante do céu, de 2 a 10.000 anos, contém um poder do grande e extremamente rico. Além disso, o poder espiritual contido nele é incrivelmente puro. Esse poder espiritual puro é de grande benefício até mesmo para especialistas nos reinos da vida e da morte. Além disso, se combinada com outras ervas para refinar as pílulas da vida e da morte Yin e Yang, pode ajudar outros a compreenderem rapidamente o profundo poder da vida e da morte. É preciso compreender que o profundo poder da vida e da morte é a chave para a transposição para o reino da vida e da morte. Essa garota não se importa nem um pouco. Muito bem, depois que tivermos sucesso, eu lhe darei uma pétala da flor em estranha penetrante do céu de 10.000 anos, e ficarei com o resto, disse Jian Li indiferentemente. Tang Long, que estava ao seu lado, ficou perplexo. O clã da Raposa Celestial só queria uma pétala, e o resto iria para Jian Li. E eu? Jovem mestre Jian, posso participar desta operação também? Eu também quero uma pétala da flor em estranha penetrante do céu de 10.000 anos. Tang Long disse fracamente para Jian Li. Assim que Tang Long falou, um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Su Mengli. Este Tang Long é um membro do clã do dragão verdadeiro, o clã de mais alto escalão entre a raça demoníaca. Como é possível que ele pareça um tanto humilde diante de Jian Li? Inicialmente ela pensava que Jian Li e Tang Long eram iguais, mas não esperava que o status de Tang Long fosse consideravelmente inferior ao de Jian Li. Será que este Jian Li possui uma origem ainda mais grandiosa que o clã do dragão verdadeiro? Jian Li também não esperava ter conseguido enganar Tang Long. Considerando quão sensato você é, vou te dar uma pétala. Por uma feliz coincidência, posso usar essas bestas de pedra Yin de 5º nível para ver quais trunfos ocultos este Tang Long possui. Muito bem, mas você precisa se esforçar bastante, senão não vai conseguir nenhuma pétala, disse Jian Li, fingindo indiferença. Tang Long assentiu pesadamente com a cabeça. Logo em seguida, os poucos que estavam lá começaram a discutir como obter aquela flor em estranha penetrante do céu de 10.000 anos. Na entrada do reino secreto do Grande Yin, era um cenário de desolação por toda parte. Os vales e florestas circundantes pareciam ter sido completamente devastados por forças poderosas. Os picos das montanhas, que antes eram contínuos e extensos, agora estavam fragmentados e caóticos por toda parte. No terreno plano que lembrava ruínas, havia um jovem desgrenhado, com os olhos vermelhos, encarando a entrada do reino secreto do Grande Yin. A túnica do jovem estava esfarrapada e apresentava manchas de sangue seco. Após um longo tempo, um homem de meia idade surgiu galopando lentamente à distância. Saudações, oitavo príncipe, Vossa Alteza. O homem de meia idade ajoelhou-se no chão, apoiando-se nos 2 joelhos e disse respeitosamente. Muito bem, como estão as coisas que lhe pedi para organizar? Disse do Yangui friamente. O homem de meia idade disse hesitante. O chefe do clã não assinou a ordem de transferência de Vossa Alteza e também disse. Ao observar a aparência do homem de meia idade, um mau pressentimento surgiu imediatamente no coração de Du Yangui. Du Yangui franziu a testa preocupado. Fale, o que aquele velho disse? O homem de meia idade enxugou o suor frio da testa. Ao informar Vossa Alteza, o chefe do clã disse que Vossa Alteza deveria agir de forma mais correta e não ficar sempre causando problemas. Continuou o homem de meia idade, com a voz trêmula. Droga, eu sabia, aquele velho, ele fala tanta besteira só para me dar um pouco de gente, e ainda não me dá ninguém. Quando é que eu causei problemas? Droga, o rosto de Du Yangui estava incomparavelmente sombrio. O homem de meia idade tremia enquanto se ajoelhava no chão, sem ousar falar, apenas baixando profundamente a cabeça. Já que aquele velho não está me apresentando ninguém, só me resta pensar em outras alternativas, murmurou Du Yangui. Du Yangui fechou os olhos ligeiramente, pensando em como havia sofrido pesadas perdas nas mãos de um companheiro do reino do rio espiritual e como acabará naquele estado. O coração de Du Yangui estava cheio de raiva. Mas então ele se lembrou das coisas boas de Jian Li, a pílula da espada, o fogo espiritual, o tesouro espiritual de grau celestial e a besta espiritual que suspeitava ser um pássaro imortal. O coração de Du Yangui se encheu de fervor. Isso mesmo, ele poderia encontrar outros. Ele não tinha ninguém, mas a 9ª irmã ainda tinha um guarda-dragão da inundação.
Se ela pudesse ajudar, aquele sujeito definitivamente não conseguiria escapar. Mais importante ainda, a nona irmã possui a pérola de aversão ao fogo que aquele velho lhe deu da última vez. Se ela tiver esse item, o dano da habilidade de fogo exótica daquele pirralho será definitivamente reduzido, e a chance de capturá-lo aumentará consideravelmente. No entanto, o apetite da nona irmã também é muito grande. Se eu não sangrar um pouco, a mente de Du Yangui começou a trabalhar a mil, avaliando seus ganhos e perdas. Após um longo tempo, Du Yangui respirou fundo, com um lampejo de determinação nos olhos. Aquele pirralho me causou uma grande perda, preciso fazê-lo pagar o preço. Qual o problema em compartilhar algumas coisas com a nona irmã? Após tomar sua decisão, Du Yangui começou a usar a técnica secreta do clã dragão para contatar sua irmã, que também pertence ao clã dragão. Enquanto a técnica secreta de Du Yangui entrava em ação, uma esfera de luz espiritual branca apareceu na mão de Du Yangui. Dentro da luz espiritual branca havia uma esfera colorida. Em pouco tempo, uma voz extremamente melodiosa surgiu na luz espiritual branca. Oitavo irmão, por que você está me procurando? Você não está em busca de tesouros no Vale do Grande Yin? Du Yangui respirou fundo. Nona irmã, lembro-me de você ter dito da última vez que sua besta espiritual morreu porque você estava brincando com ela. Encontrei um pássaro imortal lendário. Será que você estaria interessada? Disse Du Yangui a voz na luz espiritual. Pássaro imortal? Uma voz surpresa veio da luz espiritual, claramente não esperando que Du Yangui lhe desse uma surpresa tão grande. Hehe, nona irmã, o oitavo irmão sempre aguardou em seu coração. Contanto que me deixe usar sua guarda dragão da inundação e sua pérola de aversão ao fogo por um tempo, está tudo bem. Du Yangui disse então lentamente. Assim que Du Yangui falou, houve alguns breves momentos de silêncio emanados da luz espiritual. Oitavo irmão, posso concordar em emprestá-los a você, mas tenho mais um pedido. Após alguns instantes de silêncio, uma voz melodiosa emanou da luz espiritual. Capítulo 151 Primeira Cooperação. Os olhos de Du Yangui se estreitaram. Um pássaro imortal não era suficiente? Mas ao pensar naquele detestável Jian Li, o coração de Du Yangui ainda estava repleto de uma raiva insuportável. Diga-me, quais são as outras condições? Perguntou Du Yangui em voz grave. Dentro do reino secreto do Grande Yin, a selva estava repleta de ventos gélidos por toda parte. Uma energia que violenta e fria percorreu toda a área. Uivos ecoaram por toda a selva. O grupo de Jian Li e Su Mengli observou as profundezas da selva a partir de um local escondido. Essas são as bestas de pedra Yin de quinto nível que guardam a flor impenetrante do céu estranho de 10.000 anos. Disse Su Mengli. Seus olhos encantadores fixos nas ferozes bestas de pedra Yin à distância. Jian Li e Lu Yunxi olharam para as profundezas da selva. Ali, eles viram um grupo de bestas de pedra Yin com cutículas especiais crescendo em seus corpos, em número de até 15. Seus corpos eram muito maiores do que aqueles que Jian Li havia encontrado antes. Além disso, eles tinham marcas especiais na testa, e seus dentes afiados eram incrivelmente aterrorizantes. Além das 15 bestas de pedra Yin do lado de fora, há mais 6 bestas de pedra Yin dentro. Elas guardam de perto a flor impenetrante do céu de 10.000 anos, mas todas foram feridas por mim usando métodos especiais. Então sua força deve estar bastante reduzida. Su Mengli continuou. Logo em seguida, o grupo começou a discutir como obter a medicina espiritual. Usamos o pó de aroma do deus da ilusão para atrair as bestas de pedra Yin para fora. As mais importantes são as 6 bestas de pedra Yin de quinto nível que estão lá dentro. Se lidarmos com elas, tudo ficará bem, disse Shen Yu que estava por perto. A vasta energia mental de Jian Li varreu a área, constatando que a situação era praticamente como Su Mengli e Shen Yu haviam descrito. No entanto, Jian Li sempre sentiu que havia algo mais nas profundezas. Será que essa garota está escondendo algo deles? Mas a julgar pela sua expressão, ela não parecia estar mentindo. Ou talvez houvesse algo mais ali que essa garota não tivesse descoberto. Tang Long, que estava por perto, olhava para a selva distante, absorto em pensamentos. Isso mesmo, Tang Long pode ir. Essa oportunidade foi conquistada por ele, então não há problema nenhum em deixá-lo escolher. Agora que seu núcleo de espada atingiu o nível de grande conquista, juntamente com a grande técnica com Pen, se ele conseguir o tesouro e tentar fugir, não será tão fácil. Jian Li imediatamente teve um plano em mente. Agora que ele havia blefado temporariamente com aquele cara, não havia mal nenhum em usá-lo como uma ferramenta. Que tal isso? Vamos usar o seu método anterior. Desta vez, Shen Yu e eu atrairemos as bestas de pedra Yin para fora. Tang Long, você e a princesa Su vão coletar a flor impenetrante do céu de 10.000 anos, disse Jian Li calmamente. Assim que Jian Li falou, Su Mengli e Tang Long olharam para ele surpresos. O jovem mestre Jian não tem medo de que peguemos a flor impenetrante do céu de 10.000 anos e fujamos? Su Mengli piscou. Su Mengli tinha planejado que Jian Li fosse buscar o objeto, mas não esperava que Jian Li pedisse a Tang Long e a ela que fossem também. Confio em você. Jian Li sorriu. Os lábios de Su Mengli se curvaram num sorriso, e seus olhos se encheram de admiração enquanto ela olhava para Jian Li. Após Jian Li terminar de falar, ele lançou um olhar significativo para Tang Long. Tang Long deu uma risadinha. Já que o jovem mestre Jian confia tanto em mim, então obedecerei respeitosamente. As poucas bestas de pedra Yin que estavam lá dentro estavam bastante feridas e com a força muito reduzida, o que claramente era muito mais simples do que atrair as outras bestas de pedra Yin para longe. Após formular um plano preliminar, o grupo começou a discutir os detalhes específicos. Após algum tempo, todos os planos foram finalizados e eles começaram a agir. Jovem mestre Jian, tenha cuidado. Se algo lhe acontecer, o mundo perderá uma pessoa interessante, disse Su Mengli a Jian Li pouco antes da operação. Jian Li assentiu. Aquela princesinha do clã da Raposa Celestial parecia sentir algo por ele. Suspiro.
Será que ele realmente tinha um físico de rei do mar escondido? Ele nem tinha feito muita coisa, e mesmo assim a atraiu. Cuidado vocês dois também. Se a situação não estiver boa, recuem imediatamente. É apenas uma flor impenetrante do céu de 10 mil anos. Não há necessidade de pagar um preço muito alto por isso. Jian Li disse aos dois com uma expressão séria. Essas palavras certamente lhe renderão boa reputação, pensou Jian Li. Com Tang Long presente, Jian Li naturalmente não se preocupava em não ter sucesso. No entanto, por precaução, Jian Li ainda aplicou um pó rastreador especial em ambos. Se eles realmente tentassem fugir, Jian Li os encontraria facilmente. Senhorita Shen Yu, vamos, disse Jian Li. Após Jian Li terminar de falar, ele saiu em disparada para a esquerda, e Shen Yu saiu em disparada para a direita. Su Mengli observou Shen Yu e Jian Li partirem, com um toque de preocupação nos olhos. Tenham cuidado. Princesa Su, agora é a nossa vez, disse Tang Long. Su Mengli assentiu com a cabeça. Logo em seguida, os dois esperaram que Jian Li e Shen Yu atraíssem as bestas de pedra Yin para fora. Svi. Após Jian Li sair em disparada, a lança da alma do dragão da chama carmesim apareceu em sua mão, e uma sombra dourada de dragão disparou diretamente em direção ao grupo de bestas de pedra Yin, com um rugido violento. As bestas de pedra Yin soltaram rugidos furiosos e, em seguida, correram freneticamente em direção a Jian Li. Por outro lado, Shen Yu também lançou um ataque feroz, atraindo algumas bestas de pedra Yin para longe. Ao que parece, essas bestas de pedra Yin realmente não tinham muita inteligência, pois foram atraídas com muita facilidade. Jian Li usou a grande técnica com Pen, atraindo constantemente as bestas de pedra Yin. Embora fosse bastante difícil para Jian Li matar essas bestas de pedra Yin, era relativamente fácil imobilizá-las. Após Jian Li e Shen Yu atraírem as bestas de pedra Yin externas para longe, Su Mengli e Tang Long correram em direção às profundezas da selva. Em pouco tempo, os dois se aproximaram das profundezas. As 6 bestas de pedra Yin nas profundezas guardavam cuidadosamente os arredores. Princesa Su, eu vou primeiro. Os olhos de Tang Long estavam cheios de fervorosa intenção de batalha. Não consigo lidar com bestas de pedra Yin de 5º nível em sua força máxima, mas as feridas são fáceis de derrotar, não é? Então, sem esperar pela resposta de Su Mengli, ele avançou diretamente, brandindo seus punhos incomparáveis. Su Mengli, por outro lado, estava à espera de uma oportunidade. O corpo de Tang Long estava entrelaçado com um dragão azul, e seus punhos golpeavam as bestas de pedra Yin, produzindo violentos estrondos. A violenta energia que assustou imediatamente todas as bestas de pedra Yin. As 6 bestas de pedra Yin lançaram simultaneamente um ataque contra Tang Long. A batalha foi excepcionalmente feroz. Embora essas bestas de pedra Yin estivessem gravemente feridas, elas ainda eram de 5º nível, o que ainda representava uma imensa pressão para Tang Long. Tang Long, reúna todas essas bestas de pedra Yin, eu posso controlá-las. Su Mengli transmitiu sua voz para Tang Long das sombras. Ao ouvir isso, o corpo de Tang Long rompeu mais uma vez com uma aura violenta. Imediatamente depois, o dragão azul em seu corpo pareceu se transformar em um tornado, varrendo tudo descontroladamente em todas as direções. A poderosa força do furacão juntou à força as árvores e rochas ao redor. As bestas de pedra Yin que lutavam contra Tang Long nas proximidades, foram varridas pela violenta força do furacão, todas puxadas com força pela forte sucção, soltando grunhidos baixos. Capítulo 152 Sucesso. Após um longo período, as bestas de pedra Yin foram varridas pelo vento furioso formado pelo dragão azul. O rosto de Tang Long foi empalidecendo lentamente, era evidente que usar esse poder consumia muita energia dele. Os olhos de Su Mengli brilharam, pois ela não esperava que a força de Tang Long fosse tão formidável, possuindo tal técnica. Se eu tivesse te conhecido primeiro, talvez tivesse me interessado por você, mas infelizmente, conheci o jovem mestre Jian primeiro. Depressa, não consigo aguentar por muito mais tempo. Tang Long sussurrou com seu poder espiritual se esgotando rapidamente. O vento furioso ficava cada vez mais forte, parecendo varrer tudo ao seu redor. Svi, svi, svi. Ao mesmo tempo, Su Mengli, escondida nas sombras, tinha um brilho inexplicável nos olhos. O vento impetuoso soprou, levantando os cabelos de Su Mengli, cujo rosto delicado e encantador parecia incrivelmente frágil, embora seu olhar fosse incrivelmente resoluto. Su Mengli surgiu das sombras com a saia esvoaçando ao vento. O corpo de Su Mengli flutuava no ar, e ela acenou suavemente com a mão direita. Imediatamente depois, uma luz espiritual rosa apareceu dentro do corpo de Su Mengli. A luz espiritual seguiu a mão direita de Su Mengli e disparou rapidamente em direção às bestas de pedra Yin, que estavam próximas. Ovo. No instante em que a luz espiritual rosa atingiu as bestas de pedra Yin, todas cessaram a resistência em uníssono, emitindo gritos estranhos que soavam exatamente como porcas no cio. Tang Long retirou lentamente seu poder. Tang Long observou as bestas de pedra Yin à sua frente se esforçando descontroladamente no ar, e em meio àqueles sons estranhos, sentiu seu coração estremecer. Que habilidade é essa de Su Mengli? Ela fez as bestas de pedra Yin entrarem no cio? Esse poder é demasiado sinistro. Essas são bestas de pedra Yin de 5º nível. Este Su Mengli pode afetar até mesmo criaturas estranhas como esta. Ao olhar para Su Mengli, que emanava continuamente uma luz espiritual rosa à distância, Tang Long sentiu um imenso horror. Se ele fosse atingido por ela daquela forma, tornando-se como aquelas bestas de pedra Yin, isso seria a verdadeira morte social. Nem mesmo Jesus poderia salvá-lo. Tang Long, vá depressa e colha a flor Yin estranha que penetra o céu, de 10 mil anos, disse Su Mengli docemente. Sim, agora não é hora de pensar nisso. Primeiro busque a medicina espiritual. Tang Long reprimiu os pensamentos em seu coração e avançou rapidamente.
Atravessando as bestas de pedra Yin Sil, Tang Long aproximou-se rapidamente da flor impenetrante do céu, de 10 mil anos. A parte mais profunda da selva. Era uma extensão sombria por toda parte, o ambiente parecia extremamente sinistro. Havia outras coisas por aqui. Apenas uma medicina espiritual irradiava um rico poder do grande Yin. A medicina espiritual irradiava um rico poder espiritual ao seu redor, e o poder do grande Yin circundante era rapidamente absorvido pela medicina espiritual. Os olhos de Tang Long brilharam. Ele finalmente havia encontrado a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos. Então Tang Long correu rapidamente em direção às profundezas. No momento em que Tang Long colhia a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos, ele repentinamente sentiu um tremor no coração, como se algo o tivesse observado. O corpo de Tang Long estremeceu e o sangue de seu corpo de dragão supremo começou a ferver. Pouco tempo depois, Tang Long colheu com sucesso a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos, ilesa. Após a colheita da flor Yin estranha penetrante do céu de 2000 anos, uma grande quantidade de poder do grande Yin e uma onda de energia espiritual se dispersaram imediatamente. Tang Long guardou cuidadosamente a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos. O que aconteceu agora há pouco? Tang Long sentiu uma onda de confusão em sua mente. Ele sentiu claramente um tremor profundo, que lhe percorria os ossos, mas que desapareceu subitamente. Será que foi ilusão minha, ou houve algum outro motivo? Tang Long pensou consigo mesmo enquanto saía apressado. Esquece, contanto que eu tenha a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos, devo partir rapidamente. Não muito tempo depois que Tang Long partiu, uma sombra negra surgiu subitamente das profundezas da selva. O poder do grande Yin disperso e o poder espiritual circundantes foram rapidamente absorvidos pela sombra negra. Após um longo período, a sombra negra, nutrida pelo poder do grande Yin e pelo poder espiritual, começou lentamente a se solidificar. Pouco tempo depois, a sombra negra abriu lentamente os olhos. Os olhos da sombra negra estavam repletos de uma profunda sensação de solidão, e seu corpo carregava as marcas de incontáveis anos, parecendo extremamente sinistro. O espaço ao redor tornou-se muito opressivo devido ao aparecimento da sombra negra, como se um poder proibido estivesse circulando. A sombra negra olhou pensativamente na direção em que Tang Long havia partido. Corpo do Dragão Supremo. Não esperava ver o corpo do Dragão Supremo novamente depois de tantos anos, sussurrou a sombra negra, com a voz carregada de um sentimento de melancolia. Enquanto a sombra negra observava a direção para onde Tang Long havia ido, uma besta de pedra Yin emergiu do subsolo. Essa besta de pedra Yin possuía uma armadura afiada cor de sangue e olhos ferozes, aparentando extremo poder. Meu senhor, deseja que eu vá recuperar a flor impenetrante do céu, de 10 mil anos? A besta de pedra Yin prostrou-se no chão, falando palavras humanas. A sombra negra acariciou a besta de pedra Yin que jazia no chão. A feroz e implacável besta de pedra Yin parecia um gatinho, exibindo uma expressão dócil. Não precisa, essa é descendente de um velho amigo. É apenas uma flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos. Uma expressão complexa brilhou nos olhos da sombra negra enquanto ela murmurava suavemente. Ao ouvir isso, a besta de pedra Yin não disse mais nada, simplesmente permanecendo deitada em silêncio no chão. Além disso, que todas as bestas de pedra Yin acima do 4º nível retornem. A sombra negra pareceu ter se lembrado de algo e então disse lentamente. A besta de pedra Yin soltou um rosnado baixo e desapareceu nas profundezas da selva. As profundezas do Vale do Grande Yin. Uma aura densa e fria permeava os arredores. Este lugar já ficava muito longe de onde se localizava a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos. Jian Li e os outros aguardavam pacientemente o retorno de Su Mengli e Tang Long. Irmão Jian Li, eles não devem ter se metido em nenhuma encrenca, devem? Eles ficaram fora por tanto tempo. Lu Yonxi sussurrou, segurando o braço de Jian Li. Shen Yu, que estava por perto, olhou para Lu Yonxi e disse, não se preocupe, mesmo que eles não consigam a flor impenetrante do céu de 10 mil anos, eles ficarão bem. Eles podem proteger suas vidas. Jian Li assentiu em concordância. Uma criança do destino e uma princesa do clã da Raposa Celestial não se meteriam em encrenca tão facilmente. Eles deveriam ter conseguido. Jian Li sentiu o cheiro do pó medicinal neles, e os dois estavam se aproximando rapidamente. Jovem mestre Jian, eu não falei com você. A flor impenetrante do céu de 10 mil anos está em minhas mãos. Tang Long então sorriu. Com a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos, a taxa de sucesso na compreensão do poder do grande Yin aumentaria consideravelmente. Su Mengli, que não estava muito longe, também se aproximou rapidamente. Então Tang Long retirou a flor Yin estranha penetrante do céu de 10 mil anos. De acordo com um acordo prévio, Su Mengli e Tang Long pegaram uma pétala cada, enquanto o restante foi dado a Jian Li. Jian Li ficou um pouco surpreso. Esses dois pareciam muito bons, sem intenção de monopolizar a medicina espiritual. Após uma colaboração, o relacionamento entre todos melhorou bastante. Após a distribuição da medicina espiritual, o grupo decidiu caminhar junto em direção à placa de pedra do Grande Yin. Afinal, eles não tinham mais interesses conflitantes, então morar juntos não era problema. O grupo não perdeu mais tempo e rapidamente se dirigiu para a placa de pedra do Grande Yin, nas profundezas do Vale do Grande Yin. Capítulo 153 Placa de Pedra do Grande Yin. Tang Long, por que tenho a impressão de que você está olhando para a Princesa Su de um jeito estranho? Perguntou Jian Li a Tang Long, que estava ao seu lado. Após o retorno de Tang Long, ele ocasionalmente lançava olhares para Su Mengli.
Seu olhar parecia carregar um significado complexo, não amor nem boa vontade, mas sim um toque de apreensão. Até agora, nem Tang Long nem Su Mengli mencionaram que haviam obtido a flor em estranha penetrante do céu de 10 mil anos. Jian Li estava um pouco confuso. Esse protagonista predestinado parecia não ser poderoso o suficiente. Ele até pareceu incapaz de lidar com uma princesa do clã da Raposa Celestial. Assim que Jian Li falou, Su Mengli, que estava por perto, lançou um olhar significativo para Tang Long. Tang Long não pôde deixar de se lembrar do destino daquelas bestas de pedra e nas profundezas da selva. Naquele momento, depois que Tang Long guardou a flor impenetrante do céu de 10 mil anos e saiu, aquelas bestas de pedra ainda atacavam freneticamente, e duas delas estavam até mesmo lutando entre si, apesar de serem bons irmãos. Eles foram influenciados pelo poder de Su Mengli e fizeram coisas terríveis. Os sons e as posturas violentas faziam com que qualquer um que os visse sentisse um arrepio na nuca. Essa Su Mengli é uma pervertida. Como se espera de uma princesa do clã da Raposa Celestial, ela é muito brincalhona. Jovem mestre Jian, você está enganado. A princesa Su é naturalmente bela. Eu apenas admiro sua beleza. Tang Long tossiu levemente e disse. Su Mengli sorriu, visivelmente muito satisfeita com a resposta de Tang Long. Vendo que Tang Long parecia relutante em revelar a verdade, Jian Li não insistiu, já que aquilo não lhe dizia respeito. O grupo prosseguiu e, surpreendentemente, não encontrou mais nenhum monstro poderoso. Não disseram que quanto mais fundo no reino secreto do Grande Yin, maior o perigo? Como é que não encontramos uma única besta de pedra Yin de alto nível desde que saímos daquela área? Lu Yunxi, que estava por perto, comentou. Jian Li e os outros ficaram um pouco perplexos. Logicamente, quanto mais perto chegassem da placa de pedra do Grande Yin, mais ameaças deveriam existir. Por que estavam diminuindo agora? Eles haviam se preparado inicialmente para outra batalha intensa, mas encontraram apenas bestas de pedra Yin de 4º grau, que derrotaram facilmente sem qualquer pressão. Quem se importa contanto que possamos chegar em segurança à placa de pedra do Grande Yin, disse Tang Long. Todos assentiram com a cabeça, depois pararam de refletir sobre o assunto e continuaram a se aprofundar na questão. Certo, ali à direita há uma oportunidade para obter o tesouro espiritual de nível celestial de Tang Long. Jian Li olhou para a densa floresta ao redor, seu coração se agitando ao parecer que lhe veio à mente algo. Então, Jian Li se separou de Su Mengli e dos outros, levando Lu Yunxi para adquirir o tesouro espiritual de grau celestial de Tang Long. Embora você seja muito obediente, ainda assim não posso lhe dar essa oportunidade. Jian Li pensou consigo mesmo e saiu com Lu Yunxi. Irmão Jian Li, existe outro tesouro aqui? Perguntou Lu Yunxi, piscando os olhos. Jian Li segurou a mão de Lu Yunxi e correu rapidamente para o outro lado. Isso mesmo, deve haver outra coisa boa aqui. Jian Li sorriu. Lu Yunxi também exibiu um sorriso alegre. Ela conhecia a sorte de Jian Li, então se ele dissesse que havia algo bom, certamente havia. Todos os monstros que encontraram pelo caminho foram facilmente derrotados por Jian Li. Em pouco tempo Jian Li chegou ao seu destino. Esta era uma caverna imortal isolada. Lá dentro, uma onda de ki violenta e fria surgiu. Havia também muitas bestas de pedra Yin guardando os arredores, mas todas eram bestas de pedra Yin de 4º grau. Jian Li invocou diretamente sua espada de projéteis, e as bestas de pedra Yin ao redor foram rapidamente mortas por ele. Logo depois, Jian Li entrou na caverna imortal com Lu Yunxi. Na verdade, é uma espada espiritual. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Uma espada espiritual de grau médio de rank celestial. Agora que ele já tinha uma arma, esta poderia ser dada a Yunxi. Yunxi, esta espada espiritual é para você. Jian Li pegou a espada espiritual e a entregou diretamente a Lu Yunxi. Os olhos de Lu Yunxi brilharam. Obrigado, irmão Jian Li. Os dois exploraram a caverna imortal novamente e, não encontrando nada de especial, partiram em direção à placa de pedra do Grande Yin. A voz que chamou Lu Yunxi também parecia vir da direção da placa de pedra do Grande Yin. Meia hora depois, Jian Li e Lu Yunxi finalmente se aproximaram da placa de pedra do Grande Yin. A placa de pedra do Grande Yin estava na parte mais profunda do reino secreto do Grande Yin. A energia fria aqui era extremamente violenta. Tudo estava desolado e um silêncio sepulcral pairava no ar. A distante placa de pedra pairava no ar, liberando continuamente uma imensa energia aqui. Uma sensação de antigas vicissitudes emanava da placa de pedra. Havia também entalhes extremamente complexos na placa de pedra, aparentemente em escrita antiga. Após incontáveis anos de erosão, a placa de pedra ainda permanecia de pé, mas as gravuras nela haviam perdido completamente sua espiritualidade. Não existia mais nenhum conceito, apenas o imenso poder do Grande Yin. Abaixo da placa de pedra, Su Mengli e Tang Long observavam atentamente, segurando em suas bocas uma pétala da flor impenetrante do céu, de 10 mil anos. Incontáveis quantidades de poder do Grande Yin foram absorvidas por seus corpos. Uma luz brilhante emanou de seus corpos. Formações extremamente poderosas foram erguidas ao redor de ambos. Não muito longe dali, Shen Yu protegia cuidadosamente Su Mengli, mantendo-a ao seu lado. Da mesma forma, um dragão espiritual pairava ao lado de Tang Long, protegendo silenciosamente. Irmão Jian Li, enquanto Jian Li observava Su Mengli e Tang Long não muito longe dali, o rosto de Lu Yunxi começou a empalidecer, como se um poder extremamente misterioso estivesse se manifestando dentro de seu corpo. Yunxi, o que houve? O coração de Jian Li apertou ao ver Lu Yunxi extremamente aflita. Depois de tantas experiências que compartilharam, Jian Li já considerava Lu Yunxi como sua própria mulher. Aquela placa está me chamando. Gotas de suor frio brotavam constantemente na testa de Lu Yunxi, e seu corpo tremia levemente. Jian Li respirou fundo.
Parecia que o corpo Yin profundo realmente conseguia sentir a localização da morada da caverna do Grande Yin. Bum, bum, bum. De repente, a placa de pedra do Grande Yin no céu irrompeu em uma luz brilhante. Os padrões espirituais na placa de pedra do Grande Yin pareciam ter sido ativados subitamente, fluindo continuamente sobre a superfície da placa. A placa de pedra do Grande Yin emitiu um som estrondoso e violento. Su Mengli e Tang Long, que estavam compreendendo o poder do Grande Yin não muito longe dali, foram despertados abruptamente por esse som. Ambos apresentaram ligeiras alterações na expressão facial, sem entender o que havia acontecido. Principalmente Su Mengli, cujos olhos estavam cheios de choque. Ela já havia vindo ao reino secreto do Grande Yin tantas vezes, mas esta era a primeira vez que se deparava com um evento como aquele no reino secreto do Grande Yin. Bang, bang, bang. O chão ao redor começou a tremer, e a placa de pedra do Grande Yin emitia continuamente uma luz brilhante, com padrões espirituais se movendo descontroladamente, como se pressagiassem algo. Svi, svi, svi. Em meio a uma série de tremores, os padrões espirituais na placa de pedra do Grande Yin, no céu, formaram subitamente uma luz espiritual brilhante. A luz espiritual envolveu diretamente Jian Li e Lu Yunxi, que estavam próximos à placa de pedra. Capítulo 154 O poder da prisão dos deuses e demônios. Uma luz espiritual envolveu Lu Yunxi instantaneamente. Lu Yunxi segurou Jian Li com força. Jian Li e Lu Yunxi apenas sentiram um poder misterioso fluindo dentro de seus corpos. Um instante depois, os dois foram diretamente engolidos pela luz espiritual formada pelos padrões espirituais da placa de pedra, desaparecendo completamente no ar. Assim que os dois desapareceram, todo o reino secreto do Grande Yin começou a retornar ao normal. Os tremores violentos começaram a cessar. A luz brilhante emitida pela placa de pedra do Grande Yin também começou a desaparecer lentamente. Tudo parecia ter voltado ao normal. Apenas os padrões espirituais na placa de pedra do Grande Yin haviam desaparecido completamente. A placa de pedra ficou extremamente lisa sem qualquer padrão. Su Mengli, não muito longe dali, observou Jian Li e Lu Yonxi desaparecerem, com um brilho estranho nos olhos. Ela teve um palpite vago no fundo do coração, mas logo fechou os olhos. Ela continuou a compreender o poder do Grande Yin. Tang Long, por outro lado, também estava pensativo, como se tivesse percebido algo. Como seria de se esperar de alguém de uma grande potência de primeira linha ter uma oportunidade como essa? Tang Long balançou levemente a cabeça, com os olhos cheios de inveja, e já não tinha a menor dúvida sobre a identidade de Jian Li. Outro espaço desconhecido. Este lugar estava repleto de uma rica energia espiritual que do céu e da terra. Uma vasta e ancestral sensação de tempo permeava o espaço. Os edifícios circundantes também apresentavam um estilo arquitetônico antigo, parecendo extremamente antigos. Ao mesmo tempo, havia muitas plantas viçosas por perto, que não haviam murchado nem um pouco, apesar da passagem do tempo. Esses edifícios e plantas pareciam estar congelados no tempo, como uma pintura, e a energia espiritual que os envolvia não os fazia se mover. Após algum tempo, uma luz espiritual emanou do espaço. No instante em que a luz espiritual apareceu, todo o espaço pareceu se ativar, repleto de vitalidade. À medida que o poder espiritual aumentava, as plantas ao redor começaram a balançar seus galhos. Os edifícios vizinhos também perderam sua aparência rústica, revelando um brilho intenso. Logo em seguida, um jovem incomparavelmente bonito e uma jovem de beleza inigualável surgiram da luz espiritual. Os dois eram precisamente Jian Li e Lu Yunxi. Jian Li abriu os olhos lentamente, a rica energia espiritual do céu e da terra ao seu redor fez as células de seu corpo vibrarem de alegria. E a arte da criação do universo continuou a operar, absorvendo rapidamente o poder espiritual circundante. Uma enorme força de sucção também surgiu dentro de Lu Yunxi, devorando constantemente o poder do Grande Yin ao seu redor. Esperei tanto tempo e finalmente um corpo Yin profundo chegou. Justo quando Jian Li e Lu Yunxi estavam absorvendo lentamente o Qi espiritual e o poder do Grande Yin ao redor, uma voz cansada soou. Jian Li e Lu Yunxi olharam na direção da origem do som e viram um corpo espiritual branco flutuando lentamente para fora de um prédio distante. Permitam-me apresentar-me primeiro. Sou o espírito legado deixado pelo Supremo Tain, aguardando aqui por uma pessoa predestinada. O corpo espiritual disse lentamente a Jian Li e Lu Yunxi. Jian Li e Lu Yunxi trocaram olhares, ambos com um toque de alegria nos olhos. O espírito legado deixado pelo Supremo Tain. Jovem senhora, você está disposta a aceitar o legado do Supremo Tain? Justo quando Jian Li estava prestes a perguntar algo mais, o corpo espiritual olhou para Lu Yunxi com olhos flamejantes. Lu Yunxi sentiu-se um pouco perdida, olhando para Jian Li com hesitação. Jian Li deu um tapinha na cabeça de Lu Yunxi, sinalizando para ela não se preocupar. Senhor, posso fazer algumas perguntas? Jian Li respirou fundo e continuou. O corpo espiritual olhou para Jian Li com surpresa e em seguida, assentiu com a cabeça. Logo em seguida, Jian Li perguntou sobre o legado do Supremo Tain. O corpo espiritual respondeu pacientemente a cada uma de suas perguntas. Descobriu-se que o legado do Supremo Tain foi preparado especificamente para o corpo Yin profundo. Além disso, a Suprema Tain foi uma das poucas supremas femininas na Era Antiga, e o legado que ela deixou só poderia ser transmitido às mulheres. Após confirmar que não havia perigo real nesse legado, Jian Li permitiu, de forma decisiva, que Lu Yunxi o aceitasse. Você deveria entrar primeiro naquela piscina do Grande Yin e evoluir seu corpo Yin profundo para um corpo divino do Grande Yin. Vou conversar com seu namoradinho, disse o corpo espiritual gentilmente para Lu Yunxi. Assim que o corpo espiritual terminou de falar, uma luz brilhante acendeu-se no edifício distante.
Uma imensa força do grande Yin emanou do edifício. Lu Yanxi olhou para Jian Li com curiosidade, querendo pedir sua opinião, e Jian Li naturalmente deixou-a entrar. O corpo divino do grande Yin era muito mais poderoso que o corpo Yin profundo. Esse era o supremo corpo divino do grande Yin, um físico lendário. Lu Yanxi assentiu com a cabeça, corando enquanto beijava Jian Li, e então caminhou em direção ao prédio. Após a partida de Lu Yanxi, o corpo espiritual fitou intensamente Jian Li. Sênior, por que está me encarando? Jian Li se sentiu um pouco perturbado pelo olhar do corpo espiritual. O corpo espiritual não falou, mas examinou cuidadosamente o corpo de Jian Li, como se tentasse discernir algo nele. Corpo sagrado primordial possui aqui uma técnica de cultivo de refinamento corporal de nível divino, extremamente adequada para o corpo sagrado primordial. Você está disposto a cultivá-la? O corpo espiritual então falou. Os olhos de Jian Li brilharam. Uma técnica de cultivo de refinamento corporal adequada para o corpo sagrado primordial. Estou disposto. Jian Li assentiu sem hesitar. Ao ouvir isso, uma luz púrpura emanou do corpo espiritual e fluiu lentamente em direção à testa de Jian Li. Voxos, voxos, voxos. Jian Li sentiu apenas seu corpo inteiro envolto por uma aura misteriosa. Força da prisão supressora de Deus e demônio. Uma técnica de cultivo de refinamento corporal supremo de nível divino, que desperta o poder divino e demoníaco dentro das células do corpo. Após cada partícula ser totalmente despertada, ela se torna comparável a um deus e a um demônio. Despertar, 100.000 partículas concede o poder de 100.000 deuses e demônios. Com um único soco é possível partir montanhas, rasgar mares e despedaçar estrelas. Que técnica de cultivo de refinamento corporal opressiva, poder divino e demoníaco. A respiração de Jian Li acelerou ligeiramente. Uma técnica de cultivo de refinamento corporal supremo de nível divino, contendo o poder do Deus Supremo e do demônio. Era de fato extremamente adequado para o corpo sagrado primordial. A força física do corpo sagrado primordial já era incomparável, e se combinada com essa força de prisão supressora de deuses e demônios, seria possível destruir tudo apenas com os punhos. Jian Li respirou fundo. Ele não esperava encontrar tal oportunidade ao entrar nesta caverna imortal do grande Yin. Para Jian Li, essa força de prisão supressora de deuses e demônios era ainda mais importante do que o legado do Supremo Tain. Obrigado, Sênior, por me conceder esta técnica de cultivo. Jian Li abriu lentamente os olhos e disse respeitosamente ao corpo espiritual. O corpo espiritual acenou com a mão e disse lentamente, embora esta força da prisão supressora de deuses e demônios seja incrivelmente poderosa, os recursos necessários para o cultivo também são imensos. Você terá que trabalhar duro, jovem. Jian Li assentiu com veemência. Recursos. A única coisa que não faltava a Jian Li eram recursos. Para outros, os recursos podem ser difíceis de obter, exigindo muito tempo. Com seu sistema de roteiro de vida, ele poderia facilmente adquirir uma grande quantidade de medicina espiritual e recursos apenas vagando por aí. Capítulo 155. Compreendendo o poder do Grande Yin. Esse tipo de técnica de cultivo, que exige recursos massivos, é mais adequado para Jian Li. Assim que eu alcançar o reino do mar divino e dominar este sutra da prisão supressora de deuses e demônios, aquele verme morto estará me esperando lá fora. É melhor que ele não saia para que eu possa lhe dar uma grande surpresa, pensou Jian Li com um resmungo frio. Certo, agora posso cultivar este sutra da prisão supressora de deuses e demônios, pensou Jian Li, com a mente em plena atividade. Ele ainda não havia usado sua flor em estranha penetrante do céu, de 20.000 anos de idade, que já durava 20.000 anos. Sendo assim, ele iria cultivar aqui agora. A energia espiritual do céu e da terra era abundante ali, perfeita para aumentar consideravelmente sua força. Logo em seguida, Jian Li retirou uma grande quantidade de medicina espiritual e recursos de seu anel espacial e começou a cultivar. O corpo espiritual ao lado dele observava Jian Li retirar continuamente vários remédios e recursos espirituais raros, murmurando para si mesmo. Não disseram que os corpos sagrados primordiais são extremamente pobres, consomem enormes quantidades de recursos e que nenhuma quantidade é suficiente para o seu cultivo? Como é que esse garotinho tem tanta medicina espiritual e tantos recursos? O corpo espiritual esfregou os olhos, como se estivesse verificando se estava vendo coisas. Após confirmar repetidamente, o corpo espiritual olhou para Jian Li com um olhar estranho. Será que o Dao Celestial começou a favorecer o corpo sagrado primordial agora? O corpo espiritual percebeu naturalmente que a medicina espiritual de Jian Li não estava armazenada há muito tempo e que seu Qi espiritual ainda era muito abundante. Claramente não havia passado muito tempo desde a colheita. Jian Li naturalmente desconhecia os muitos pensamentos do corpo espiritual e prosseguiu com seus próprios passos. Logo em seguida, Jian Li retirou novamente uma pequena quantidade de líquido espiritual. Ele jogou toda a medicina espiritual na piscina do líquido espiritual. Uma energia espiritual extremamente rica, proveniente do céu e da terra, emanou da piscina do líquido espiritual. A energia espiritual em seu interior era ainda mais abundante do que na caverna do Grande Yin. O corpo espiritual ficou estupefato. Esse garoto do corpo sagrado primordial deve ser um ladrão. Tanta medicina espiritual e líquido de Qi espiritual é um absurdo. Isso deve ser suficiente apenas para eu cultivar uma vez, disse Jian Li, olhando com satisfação para a poça de líquido espiritual à sua frente. O corpo espiritual ao lado dele, ao ouvir isso, não sabia o que dizer. Cultive uma vez. Este corpo sagrado primordial é um pouco extravagante. Será que o mundo exterior realmente entrou em uma era de ouro, onde a medicina espiritual e os recursos estão por toda parte?
Tlop. Enquanto o corpo espiritual ainda reclamava, Jian Li já havia entrado na piscina do líquido espiritual. O Sutra da prisão supressora de deuses e demônios e a arte da criação do universo operavam simultaneamente. A energia espiritual violenta do céu e da terra foi engolida por Jian Li como uma baleia. Ao mesmo tempo, Jian Li também retirou aquela flor estranha penetrante do céu de 20.000 anos. E o poder do grande Yin misturado com poder espiritual puro foi rapidamente absorvido por Jian Li. Uma luz dourada emanou do corpo de Jian Li. Enquanto o Sutra da prisão supressora de deuses e demônios era ativado, grunhidos baixos de deuses e demônios emanavam do corpo de Jian Li. Uma sensação de poder violenta e majestosa invadiu o corpo de Jian Li. Fenômenos aterrorizantes e majestosos surgiam continuamente no corpo de Jian Li, e sua aura era extremamente assustadora. O corpo espiritual respirou fundo, reprimiu os pensamentos em seu coração e então flutuou em direção aonde Lu Yanxi estava. Dentro do edifício de estilo antigo. Embora o ki espiritual do céu e da terra aqui não fosse muito abundante. No entanto, havia de fato uma riqueza extrema de poder do grande Yin em seu interior. A piscina estava cheia de água do grande Yin. Lu Yanxi sentou-se de pernas cruzadas na piscina, e o poder do grande Yin ao redor foi lentamente absorvido por ela. Sob o efeito do poder do grande Yin, a aura de Lu Yanxi tornou-se cada vez mais poderosa. Em pouco tempo, o corpo espiritual flutuou lentamente para dentro. Ainda um corpo Yin profundo perfeito. Parece que o legado do mestre tem um sucessor. O corpo espiritual olhou para Lu Yanxi, que absorvia continuamente o poder do grande Yin na piscina, com uma expressão gentil nos olhos. Yanxi, em seguida transmitirei a você a técnica de cultivo para evoluir o corpo divino do grande Yin. Acalme seu ki e concentre seu espírito, disse o corpo espiritual suavemente. Lu Yanxi assentiu com a cabeça quase imperceptivelmente. Logo em seguida, o corpo espiritual informou Lu Yanxi sobre a técnica simplificada de cultivo do corpo divino do grande Yin. Com a ajuda da técnica de cultivo, a aura de Lu Yanxi tornou-se cada vez mais poderosa. O poder profundo dentro de seu corpo começou a se transformar lentamente em poder do grande Yin. Diversos fenômenos deslumbrantes iluminavam continuamente a sala. O tempo passou lentamente assim. 7 dias depois. Fora do quarto, todo o espaço estava repleto de uma violenta energia espiritual e uma luz dourada intensa. A estranha flor impenetrante do céu de 2000 anos que Jian Li segurava na mão foi lentamente absorvida por ele. O poder do grande Yin avançava continuamente em direção a Jian Li. Jian Li segurava a pedra da iluminação na mão direita e a flor impenetrante do céu de 10.000 anos na esquerda. Sua aura interna tornou-se cada vez mais poderosa. Bum, bum, bum. Um instante depois, uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. Parecia que um deus ou demônio rugia dentro do corpo de Jian Li, e uma majestosa sensação de poder percorria seu corpo. Finalmente, uma única partícula despertou. Jian Li abriu lentamente os olhos, com raios de luz dourados fluindo dentro deles. Este sutra da prisão supressora de deuses e demônios é realmente extraordinário, pensou Jian Li. O simples despertar de uma única partícula concede um poder divino e demoníaco de 10.000 Jin. Uma vez que a primeira partícula é despertada, as demais se tornam mais fáceis. Tudo o que é necessário é a absorção contínua de recursos. A transição de 0 para 1 é sempre a mais difícil, e o sutra da prisão supressora de Deus e demônio não é exceção. A maior parte do poder espiritual na piscina de líquido espiritual de Jian Li também foi absorvida apenas para despertar essa primeira partícula e dominar o poder divino e demoníaco. Além do poder divino e demoníaco, ao se apoiar na pedra da iluminação e na flor impenetrante do céu de 10.000 anos, Jian Li também compreendeu o poder do grande Yin. Uma luz espiritual dourada surgiu dentro do corpo de Jian Li. Essa luz espiritual era o símbolo da compreensão do poder do grande Yin. Sob a influência da luz espiritual dourada, o poder espiritual de Jian Li adquiriu uma aura extremamente gélida. A intensidade de seu poder espiritual havia sofrido uma melhoria qualitativa em comparação com o período anterior. Continue a cultivar. Em seguida, vou me concentrar totalmente em aumentar meu cultivo e no sutra da prisão supressora de deuses e demônios. Dessa vez, Jian Li retirou toda a medicina espiritual de seu anel espacial, e o ki espiritual preencheu todo o espaço mais uma vez. O corpo espiritual, que não estava muito longe, presenciou essa cena com os olhos arregalados. Ele ainda possui medicina espiritual e recursos. Além disso, o que ele retirou agora é ainda mais do que da última vez. Esse garoto. O corpo espiritual ficou completamente sem palavras. Um cultivador tão rico do reino do rio espiritual. Não havia nenhum na era primordial, não é mesmo? Após se preparar, Jian Li entrou novamente em um estado de cultivo profundo. No coração do Vale do Grande Yin, na entrada do reino secreto do Grande Yin. A entrada, antes extremamente desolada, agora abrigava muitos guerreiros fortemente armados. Esses guerreiros guardavam todas as saídas daqui. Não muito longe da entrada havia um jovem vestindo um manto de dragão, com o olhar friamente fixo na entrada do reino secreto do Grande Yin. Os guerreiros ao redor também mantinham o olhar vigilante voltado para a entrada, protegendo-a de qualquer um que pudesse aparecer a qualquer momento. Oitavo irmão, você tem certeza de que aquele cara com o pássaro imortal entrou no reino secreto do Grande Yin? Ao lado do jovem estava uma mulher extremamente bela. A mulher usava um vestido azul, tinha uma figura graciosa e uma marca roxa clara na testa, o que a tornava extremamente cativante. Capítulo 156. Avanço. O quarto nível do mar divino. Os olhos de Du Yangui brilharam com um toque de frieza, como se ele tivesse se lembrado de algo. Aquele cara que o fez sofrer tanto precisa pagar o preço. Não se preocupe, nona irmã, eu ainda não estou tão velho e confuso assim, disse Du Yangui calmamente.
Descobriu-se que essa mulher era do Qingro, a nona irmã de Du Yangui, e também a princesa do clã do dragão. Após tomar conhecimento do pássaro imortal, Du Qingro decidiu imediatamente participar da operação pessoalmente, antes mesmo de emprestar o guarda-dragão da inundação e a pérola de aversão ao fogo para Du Yangui. Du Yangui naturalmente tentou de todas as maneiras recusar, mas quanto mais recusava, mais Du Qingro insistia em participar. Os dois permaneceram em um impasse por um longo tempo, e Du Yangui não teve escolha a não ser concordar com as condições de Du Qingro, porque ele não conseguiu encontrar mais ninguém. Se ele pedisse aos seus irmãos e irmãs mais velhos, eles não lhe deixariam nem uma gota de sopa. Todos os príncipes e princesas do clã do dragão eram extremamente egoístas e não mostravam misericórdia nem mesmo para com seus próprios irmãos. Além de seus irmãos e irmãs mais velhos, Du Qingro era a melhor opção, embora comandasse a extremamente poderosa guarda-dragão da inundação. Sua própria força não era tão grande quanto a dele. Os guerreiros que guardavam o perímetro eram a guarda-dragão da inundação de Du Qingro. Esses guardas-dragão da inundação eram todos poderosos do reino da vida e da morte, extremamente fortes. Eles foram especialmente designados pelo chefe do clã do dragão para proteger Du Qingro. Não me importo, se ele não aparecer em 15 dias eu volto. Não vou perder tempo com você aqui. Minhas amigas encontraram um monte de rapazes lindos e atraentes, e se eu não aparecer em 15 dias, não vou conseguir fazer nada. Du Qingro fez beicinho. Assim que Du Qingro falou, as sobrancelhas de Du Yangui franziram. Sua nona irmã era boa em todos os sentidos, exceto por ser muito travessa e querer brincar de tudo. Se não fosse por aquele velho que a protegia tão bem, ela já teria sido morta há muito tempo. Não se preocupe, ele é apenas um cultivador do reino do rio espiritual. Não tem como ficar no reino secreto do Grande Yin para sempre. Du Yangui reprimiu seus pensamentos e continuou. O reino secreto do Grande Yin possui um poder do Grande Yin extremamente concentrado, portanto, não é possível permanecer lá por muito tempo. Mesmo que alguém use todas as suas forças para resistir ao poder do Grande Yin, meio mês é o limite. Du Qingro bocejou e foi direto para o lado descansar. Quanto a ficar de olho em Jian Li, alguém naturalmente faria isso. Ela só precisava esperar pela colheita. Dentro da caverna do Grande Yin, do lado de fora do prédio de aparência antiga, a energia espiritual circundante foi completamente absorvida por Jian Li como um vento impetuoso. Uma luz dourada envolveu Jian Li, e 30 partículas misteriosas já haviam despertado dentro do corpo de Jian Li. Isso significava que Jian Li havia dominado 30 forças de prisão supressora de Deus-Demônio. Sua força aumentou em 300.000 Jin, e com o aprimoramento do corpo sagrado primordial, essa força tornou-se ainda mais incrivelmente poderosa. Apenas com o punho, ele seria capaz de matar facilmente cultivadores comuns do reino do mar divino. Até mesmo os poderosos do reino da vida e da morte tinham pouca força para resistir ao poder incomparável de Jian Li. No entanto, o ki espiritual na piscina do rio espiritual de Jian Li foi quase completamente absorvido por ele. A entidade espiritual distante olhou para Jian Li, que estava praticando o cultivo, com olhos cheios de admiração. Este sutra da prisão supressora de deuses e demônios e o corpo sagrado primordial são simplesmente uma combinação perfeita. Possuir um poder tão aterrador logo no terceiro nível do reino do mar divino é verdadeiramente assustador. A entidade espiritual sussurrou em uma voz que só ela podia ouvir. Durante o último quinzena, a entidade espiritual testemunhou o cultivo de Jian Li. À medida que as partículas misteriosas dentro de seu corpo despertavam, a força de Jian Li crescia a uma velocidade incrível. A força de Jian Li sofria mudanças drásticas quase todos os dias. À medida que o ki espiritual era absorvido freneticamente, o reino de Jian Li também se expandiu rapidamente. Em apenas meio mês, ele avançou do reino do rio espiritual para o terceiro nível do reino do mar divino, e poderia avançar ao quarto nível do reino do mar divino a qualquer momento. Bum bum bum. Após algum tempo, a aura de Jian Li tornou-se ainda mais forte, parecendo prestes a explodir a qualquer momento. A energia espiritual na caverna do Grande Yin foi rapidamente absorvida. A entidade espiritual distante ergueu uma sobrancelha. Aquele garoto com o corpo sagrado primordial estava prestes a romper novamente. Com o fluxo contínuo do ki espiritual, o ki espiritual na piscina do rio espiritual e a medicina espiritual na medicina espiritual foram completamente absorvidos. Jian Li franziu a testa só mais um pouquinho para alcançar o quarto nível do reino do mar divino. A entidade espiritual observou a expressão de Jian Li e imediatamente compreendeu a situação difícil em que Jian Li se encontrava. Não importa, vou te ajudar mais uma vez, murmurou a entidade espiritual para si mesma. Imediatamente depois, a entidade espiritual acenou com a mão direita e uma luz espiritual emanou do edifício distante. A luz espiritual voou diretamente em direção ao corpo de Jian Li a uma velocidade extremamente alta. Após a luz espiritual entrar em seu corpo, as sobrancelhas de Jian Li relaxaram. Uma energia espiritual terrivelmente pura pulsava no corpo de Jian Li, sendo continuamente absorvida. Bum bum bum. Em pouco tempo, uma aura feroz emanou do corpo de Jian Li. Quarto nível do reino do mar divino. A aura pertencente ao quarto nível do reino do mar divino emanou do corpo de Jian Li. Fortes correntes de ar varreram toda a área, e uma série de sons explosivos ecoou no ar. Jian Li abriu os olhos lentamente, e a energia crescente em seu corpo lhe dava uma grande sensação de segurança. Seu cultivo havia alcançado o estágio intermediário do reino do mar divino, e o sutra da prisão supressora de deuses e demônios também havia despertado para 30 partículas. Jian Li nem sequer sabia o quão forte ele era agora. No entanto, toda a medicina espiritual e os recursos coletados foram completamente consumidos. Mas Jian Li não guardava ressentimento algum, os recursos eram destinados ao cultivo. Se eles sumissem, ele simplesmente encontraria mais. Obrigado, Sênior, pela sua ajuda agora há pouco. Jian Li retraiu lentamente seu ki espiritual e expressou sua gratidão.
A entidade espiritual flutuou lentamente até o lado de Jian Li. Não é nada, você é o portador do legado do meu mestre. É um assunto menor que não vale a pena mencionar. A entidade espiritual acenou com a mão. A propósito, Sênior, há quanto tempo estou praticando o cultivo? Jian Li continuou a perguntar. Já se passaram mais de meio mês, respondeu a entidade espiritual. Já se passaram mais de meio mês? Ele não esperava ter cultivado por tanto tempo. Quanto tempo falta para Yan Shi concluir o legado do Supremo Tain Sênior? Jian Li continuou a perguntar. A entidade espiritual acariciou o queixo, aparentemente absorta em pensamentos. Um mês, no mínimo, e meio ano, no máximo, continuou a entidade espiritual. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Será que vai demorar tanto assim? Então ele sairia primeiro. Com o espírito legado zelando por ela, Yan Shi ficaria bem. Logo em seguida, Jian Li se despediu da entidade espiritual e se preparou para deixar a caverna imortal. A entidade espiritual não tentou retê-lo. Para Jian Li, continuar cultivando ali não fazia sentido. Ele havia dominado o poder do Grande Yin. O Sutra da prisão supressora de deuses e demônios também havia sido cultivado até um certo nível. E seu cultivo havia alcançado até mesmo o 4º nível do reino do mar divino. Sênior, deixe Yan Shi aos seus cuidados, continuou Jian Li. A entidade espiritual assentiu. Aquela era a detentora do legado que ela esperara por incontáveis anos, então certamente não permitiria que nada lhe acontecesse. Após se despedir da entidade espiritual e verificar o estado de Lu Yan Shi, Jian Li caminhou em direção à parte externa da caverna imortal. Peixe morto. Espero que você ainda esteja aí. Um brilho frio reluziu nos olhos de Jian Li. Capítulo 157. Dissociação entre irmãos. Na entrada do reino secreto do Grande Yin, o coração de Du Yangui estava agora tão frio quanto o gelo. Já havia se passado mais de meio mês, e aquele pirralho ainda não tinha saído. Será que ele morreu lá dentro? Impossível, ele estava cheio de vigor quando lutou comigo. Como pôde morrer no reino secreto do Grande Yin? 8º irmão pode esperar aqui sozinho, perdi a paciência. Aquele pirralho com certeza está morto por dentro. O rosto de Du Qingro estava extremamente frio. Se não fosse pelo pássaro imortal, ela teria partido há muito tempo. Du Yangui respirou fundo, com os olhos cheios de relutância. Ele está mesmo morto? Nona irmã, espere mais alguns dias. Aquele garoto tem fogo espiritual, com certeza não morrerá tão facilmente. Du Yangui continuou. Enquanto Du Yangui falava, a expressão de Du Qingro mudou ligeiramente. 8º irmão, o que você disse? Du Qingro então olhou para Du Yangui com um olhar significativo. A expressão de Du Yangui mudou. Droga, ele deixou escapar. Originalmente, Du Yangui queria usar a guarda dragão da inundação para suprimir Jian Li diretamente, não dando a Jian Li a chance de usar seu fogo espiritual. Dessa forma, ele poderia monopolizar o fogo espiritual de Jian Li. Agora, nona irmã, eu disse que aquele garoto domina as poderosas artes marciais das chamas. Ele não vai morrer tão facilmente. Du Yangui continuou. Du Qingro zombou, seus olhos cheios de frieza enquanto olhava para Du Yangui. 8º irmão, você disse que aquele pirralho só tinha um tesouro espiritual de grau celestial e o pássaro imortal. E quanto ao fogo espiritual que você acabou de mencionar, Du Qingro continuou a perguntar. Não admira que ele quisesse a pérola de aversão ao fogo, pois era para o fogo espiritual. Espere, se o fogo espiritual realmente existe, ele certamente não morreria tão facilmente. No entanto, Du Yangui ocultar notícias tão importantes é verdadeiramente detestável. Nona irmã, você ouviu errado, disse Du Yangui em voz grave. Du Qingro balançou levemente a cabeça. Ela originalmente pretendia lhe dar um tesouro espiritual, mas ele se mostrou muito pouco cooperativo. Alguém proteja bem o 8º príncipe. Não o deixem participar de uma operação tão perigosa, disse Du Qingro ao guarda-dragão da inundação ao seu lado. A expressão de Du Yangui mudou. Nada bom, essa mulher quer levar tudo. Assim que Du Qingro terminou de falar, a guarda-dragão da inundação imediatamente se aproximou e conteve Du Yangui. Nona irmã, isso não está certo. Eu fui a primeira a mirar nesse garoto. Eu prometi a você um pássaro imortal. Não tem graça brincar assim. O rosto de Du Yangui estava extremamente sombrio. Ele não esperava que a nona irmã, que geralmente só sabia brincar, tivesse um apetite tão grande, nem um pouco inferior ao de seus irmãos e irmãs mais velhos. Du Qingro sorriu levemente. 8º irmão, contar isso me será útil? Descanse bem. Assim que eu conseguir os itens, se estiver de bom humor, posso até recompensá-lo com um tesouro espiritual de grau terra. Os olhos de Du Yangui estavam cheios de sede de sangue. Se não tivesse sido contido pela guarda-dragão da inundação, ele realmente teria desejado dar uma boa lição à sua irmã. Nona irmã, não seja tão cruel, disse Du Yangui friamente. Hehe, 8º irmão, aprendi tudo isso com vocês, irmãos. Você realmente acha que eu não sei quem pegou minhas pedras espirituais de grau superior 3 anos atrás? Eu simplesmente não me dei ao trabalho de discutir sobre isso. Du Qingro então sorriu. Pô. No momento em que Du Yangui estava prestes a dizer algo mais, ele repentinamente sentiu uma força terrível penetrar todo o seu corpo. O corpo de Du Yangui parecia estar imóvel, incapaz de se mover. Ele não conseguia emitir nenhum som. 8º irmão, aproveite o espetáculo, disse Du Qingro com um sorriso. Logo em seguida, Du Qingro ordenou que a guarda-dragão da inundação levasse Du Yangui para um canto, enquanto ela guardava cuidadosamente a entrada do reino secreto do Grande Yin. Fogo espiritual, pássaro imortal, tesouro espiritual de grau celestial. Meu querido 8º irmão, muito obrigado. Dentro do reino secreto do Grande Yin, abaixo da placa de pedra do Grande Yin, o local era desolado e desabitado.
De repente, um jovem incomparavelmente belo surgiu da placa de pedra do Grande Yin. O jovem era Jian Li. Após se despedir do espírito legado, Jian Li deixou a caverna do Grande Yin e retornou ao reino secreto do Grande Yin. Parece que eles já foram embora. Jian Li refletiu consigo mesmo enquanto observava o ambiente vazio ao redor. Além disso, Jian Li havia deixado marcas especiais neles, um pequeno truque da arte de concentração da alma. Isso aconteceu quando Jian Li levou Lu Yanxi para encontrar o tesouro espiritual de grau celestial e se separou de Su Mengli, Tang Long e os outros. Essa marca permitiu que Jian Li tivesse uma noção aproximada de sua localização. Afinal, seria irracional não deixar um local quando finalmente encontrasse um personagem principal predestinado. Agora, Jian Li não conseguia mais sentir suas pegadas, o que significava que eles já haviam deixado o reino secreto do Grande Yin. Sendo assim, eu também vou sair. Logo em seguida, Jian Li usou a grande técnica com Pen para correr em direção à saída do reino secreto em velocidade extrema. Após Jian Li alcançar o 4º nível do reino do Mar Divino, sua velocidade melhorou consideravelmente mais uma vez. Ao longo do caminho, ele encontrou muitas bestas de pedra Yin, todas as quais Jian Li destruiu facilmente com os punhos. Havia também muitos remédios espirituais ao longo do caminho que Jian Li também coletou. Embora não fossem muito antigos, a pata de um mosquito ainda é carne, e o estoque de Jian Li havia acabado. Algumas horas depois, Jian Li finalmente chegou à saída do reino secreto do Grande Yin. Jian Li não hesitou nem um pouco, saltando sem qualquer relutância e deixando para trás aquele reino secreto. Não muito longe da entrada. Princesa, alguém deve estar saindo, disse lentamente um guarda-dragão da inundação ao lado de Du Qingro, olhando para a entrada aparentemente estável à distância. Os olhos de Du Qingro brilharam. Será que ele finalmente se assumiu? Bum bum bum. Subitamente, uma violenta oscilação espacial soou na entrada. Jian Li, empunhando a lança da alma do dragão da chama carmesim, disparou diretamente da entrada. Empunhando a lança da alma do dragão da chama carmesim, Jian Li flutuava no ar, seus olhos aguçados examinando os numerosos guardas dragão da inundação ao seu redor. Sistema de roteiro de vida de Jian Li ativado. Os roteiros de vida de todos esses guardas dragão da inundação surgiram na mente de Jian Li. Nome: Shen Mingling. Reino da vida e da morte, 2º nível. Destino a talento extraordinário, a azul leal e corajoso verde. É roteiro de vida, personagem secundário em Imperador Dragão Supremo, guarda-dragão da inundação do Clã Dragão. Enviado pelo chefe do Clã Dragão para proteger a pequena princesa do Clã Dragão. Favorabilidade -20. Ponto de virada recente nenhum. Guarda-dragão da inundação. Poderosos seres do reino da vida e da morte. Além disso, todos eles são cultivadores poderosos no 2º nível do reino da vida e da morte, e há até um no 3º nível do reino da vida e da morte. O clã dos dragões tem um plano tão grandioso, os poderosos do reino da vida e da morte são usados como guardas. Parece que esses guardas dragão da inundação são os ajudantes que o peixe morto trouxe. Olhando para a dúzia de guerreiros totalmente armados ao seu redor, Jian Li estreitou os olhos. Se fosse o meu eu de antes, eu definitivamente estaria indefeso. Mas agora, só posso te explodir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 158. A oportunidade de Du Qingro. Du Qingro, que estava perto da entrada, viu Jian Li aparecer de repente, de uma beleza incomparavelmente rara, e seus olhos brilharam. Que rapaz bonito! Se eu conseguisse ficar com ele, minhas melhores amigas morreriam de inveja. Como se tivesse se lembrado de algo, Du Qingro sentiu seu corpo amolecer ligeiramente e seu coração arder de paixão. Não muito longe de Du Qingro, do Yang, que estava contido, olhou boquiaberto para Jian Li na entrada. Aquele cara realmente saiu. Droga, meu fogo espiritual, meu tesouro espiritual. Tudo foi para aquela garota morta. Ao pensar em quanta mão de obra havia perdido e no alto preço que pagará, o coração de Du Yang se encheu de fúria. Aquela garota morta realmente havia roubado a fruta. Jovem mestre, entregue-me seus tesouros e o fogo espiritual, e eu poderei poupar sua vida e até mesmo permitir que você seja meu convidado íntimo. Du Qingro disse docemente para Jian Li à distância, com os olhos marejados, repletos de um calor primaveril indefinível. Jian Li, flutuando no ar, ouviu a voz e olhou na direção da origem do som. Ele viu uma linda mulher vestindo um vestido azul, com uma aparência sedutora. A mulher olhava para Jian Li com olhos cheios de sedução. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro da vida. É nome: Du Qingro. Reino, Mar Divino, 7º nível. Destino, histórico familiar impressionante. Azul é talento de rei sábio, azul é impiedoso e cruel. Vermelho, físico, corpo espiritual da água. É roteiro de vida, personagem secundária em Imperador Dragão Supremo, a pequena princesa do clã do dragão da inundação, de posição proeminente, extremamente favorecida pelo chefe do clã do dragão da inundação. Favorabilidade 20. Ponto de virada recente. 2 dias depois, recebi uma pílula espiritual oferecida pelo chefe do clã do dragão da inundação, alcançando o 8º nível do Mar Divino. 6 dias depois, no fundo do Lago do Espírito Oriental, coordenadas 554.336 obtiveram água de fusão divina. Pequena princesa do clã do dragão da inundação, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Então é uma peixe fêmea. A chance dela é muito boa. Água de fusão divina, os olhos de Jian Li brilharam, cheios de uma paixão ardente. Na verdade, é água de fusão divina. Se eu conseguir a água de fusão divina, a técnica de inversão imortal de roubo da origem poderá ser utilizada. O corpo divino imortal de Su Ming, o corpo divino devorador do céu de Yetian.
Jian Li vinha pensando neles há muito tempo. Agora, a oportunidade para a fusão divina em água havia sido encontrada. Não deve demorar muito para que um novo corpo divino seja condensado. Ao longe, Du Qingguo sentiu o olhar ardente de Jian Li, e mais algumas faíscas de paixão se acenderam em seu coração. Ela desejava poder derrubar Jian Li e possuí-lo dia e noite. A mente de Du Qingguo já havia começado a imaginar vários cenários. Jian Li respirou fundo, reprimindo os pensamentos caóticos em sua mente. Por ora, ele lidaria primeiro com essas pessoas e depois iria buscar a água da fusão divina. Peixe fêmea, você quer que eu seja seu convidado íntimo? Você é digna, disse Jian Li em voz baixa e fria. Assim que Jian Li falou, todas as fantasias na mente de Du Qingguo se desfizeram instantaneamente. Peixe fêmea. Ele me chamou de peixe fêmea. O corpo de Du Qingguo tremia de raiva, a curva de seu peito vibrando. Capturem esse pirralho para mim. Eu quero vivo, disse Du Qingguo com raiva, com o rosto contorcido de forma extrema. Preciso deixá-lo ciente das consequências de me desrespeitar, de ter uma oportunidade e não a aproveitar. O coração de Du Qingguo estava agora envolto por inúmeras chamas de raiva. Em toda a sua vida, essa foi a primeira vez que ela se sentiu humilhada dessa maneira. Svi, svi, svi. Após Jian Li terminar de falar, a esfera de espada dentro de seu corpo voou para fora, atacando os guardas-dragão da inundação que estavam ao redor. Ao mesmo tempo, uma força poderosa emanou de seu corpo, e a lança da alma do dragão da chama carmesim avançou com uma violenta intenção assassina. O espaço irrompeu instantaneamente num rugido violento. A batalha estava prestes a começar. Esses guardas-dragão da inundação, recebendo ordens de Du Qingguo, também atacaram Jian Li. A violenta batalha provocou instantaneamente inúmeras ondas de Qi. O poder profundo da vida e da morte e o poder do grande Yin de Jian Li colidiram no céu, e uma luz deslumbrante preencheu todo o campo de batalha. Os poucos guardas-dragão da inundação próximos a Jian Li não esperavam que o projétil de espada de Jian Li fosse tão afiado. A luz da espada, resultante da perfuração do projétil, atravessou suas armaduras. Havia sangue espalhado pelo céu, pontilhando o vale. Jian Li, enfrentando sozinho mais de uma dúzia de guardas-dragão da inundação, não ficou em desvantagem alguma. Na verdade, em apenas algumas rodadas. Vários guardas-dragão da inundação do segundo nível do Reino da Vida e da Morte foram diretamente transpassados pelo poder aterrador de Jian Li, perdendo sua aura vital. Ao observar a terrível batalha no céu à sua frente, os olhos de Du Qingguo se encheram de choque. Como aquele pirralho podia ser tão poderoso? Esse cara não está no reino do rio espiritual? Poder do grande Yin. Du Qingguo mordeu levemente o lábio. Ele havia compreendido o poder do grande Yin. O poder espiritual de Jian Li emanava uma aura incomparavelmente fria, aliada à força violenta que lhe era conferida pela força da prisão supressora Deus-Demônio. Os guardas-dragão da inundação do Reino da Vida e da Morte que o cercavam simplesmente não possuíam uma força de contra-ataque eficaz. Eles só podiam contar com sua vantagem numérica para resistir lentamente ao ataque de Jian Li. Du Yangui, não muito longe de Du Qingguo, tinha um olhar de regozijo malicioso nos olhos. Observando Jian Li subjugar os guardas-dragão da inundação, Du Yangui sentiu-se incrivelmente revigorado. Na mente de Du Yangui, Du Qingguo era ainda mais odioso do que Jian Li. Ele a havia chamado gentilmente para que ela se apoderasse de tesouros, e ela ousou impedi-lo. Lutar é melhor se ambos os lados sofrerem pesadas baixas, pensou Du Yangui consigo mesmo. Deng. Enquanto Du Yangui ainda se sentia satisfeito, de repente sentiu uma força enorme atingindo. Em resposta, o corpo de Du Yangui caiu no chão. A cabeça de Du Yangui zumbia. O que aconteceu? É esse o cara do reino do rio espiritual que você mencionou? Du Qingguo pisou com força no corpo de Du Yangui com um olhar incrivelmente frio. Vários de seus guardas-dragão da inundação morreram em um curto período de tempo. Foi esse cara que deu a informação errada. Du Yangui queria falar, mas todos os seus meridianos estavam selados, impedindo de dizer qualquer coisa. Ele só conseguiu lançar um olhar furioso para Du Qingguo. Se ocorrerem muitas perdas, então só poderei abrir uma exceção e deixar você morrer inesperadamente, oitavo irmão. Os olhos de Du Qingguo estavam incrivelmente frios. Ao ouvir isso, Du Yangui ficou com as costas cobertas de suor frio. Ele sabia que com o favoritismo do velho por ela, mesmo que a morte dele parecesse um pouco suspeita, contanto que não houvesse nenhum problema grave, então, o medo sem fim se espalhou por Du Yangui. Como era de se esperar de sua nona irmã, de fato, nenhuma delas era boa pessoa. Jian Li, não muito longe dali, ainda lutava contra os guardas-dragão da inundação. Sob a extrema velocidade da grande técnica com Pen, esses guardas-dragão da inundação simplesmente não conseguiam representar qualquer ameaça para Jian Li. Em vez disso, eles foram mantidos em cárcere privado diante de Jian Li, porque o poder de Jian Li era simplesmente muito forte. Contanto que fosse atingido por sua lança da alma do dragão da chama carmesim, sofreria um impacto devastador. Além disso, Jian Li já havia compreendido o poder do grande Yin, e seu poder espiritual emanava uma aura gélida. Não era de forma alguma inferior ao seu profundo poder sobre a vida e a morte. Capítulo 159. Matando os guardas do dragão. Agora, ele poderia usar esses caras para se familiarizar com seu poder crescente, pensou Jian Li. Com o prosseguimento da batalha, a situação tornou-se completamente unilateral. Esses guardas-dragão da inundação, no reino da vida e da morte, tinham expressões extremamente solenes. Era a primeira vez que eles se deparavam com um cultivador tão poderoso do reino do mar divino. Além disso, havia o problemático núcleo da espada, cuja luz fragmentada era extremamente afiada, fazendo com que até mesmo esses poderosos do reino da vida e da morte sentissem um arrepio de pavor. Após alcançar o reino do mar divino, Jian Li pôde utilizar plenamente as vantagens de seu tesouro espiritual de grau celestial.
A intenção de batalha que ali residia irrompeu como um furacão, engolfando tudo ao redor. A cena da batalha era extraordinariamente imponente. Formem a formação do dragão da inundação. Du Qingguo gritou de perto. Ela percebeu que era quase impossível capturar aquele menino vivo. Ele era muito forte. Eles só podiam matá-lo à força. Ela já havia perdido 7 ou 8 guardas dragão da inundação, e se mais morressem, Du Qingguo não ousaria correr esse risco. As palavras de Du Qingguo ecoaram pelo vale vazio, chegando claramente aos ouvidos dos muitos guardas dragão da inundação. Bum bum bum. Imediatamente depois, todos os guardas dragão da inundação sobreviventes recuaram do lado de Jian Li. Eles se alinharam em fila indiana. O profundo poder da vida e da morte deles irrompeu, conectando-se uns aos outros. Um instante depois, a aura desses guardas dragão da inundação pareceu se unificar, e uma luz ciano envolveu seus corpos por completo. O grupo de guardas dragão da inundação se transformou em um dragão gigantesco, soltando um rugido ensurdecedor. Uma enorme sensação de opressão emanava do dragão gigante. Ao observar a formação do dragão da inundação formada pelos numerosos guardas dragão da inundação à sua frente, Jian Li não demonstrou medo. Pelo contrário, sua intenção de batalha tornou-se ainda mais forte. Os guardas dragão da inundação estavam muito fracos até agora, não conseguindo sequer fazer Jian Li usar todo o seu poder. Agora, ele finalmente poderia usar alguns de seus movimentos. Voxos, voxos, voxos. Imediatamente depois, uma chama espiritual apareceu no corpo de Jian Li. No instante em que a chama espiritual apareceu, uma aura violenta preencheu o ar instantaneamente. Os guardas dragão da inundação, que estavam próximos, tinham expressões solenes nos olhos. Foi preciso formar a formação do dragão da inundação apenas para forçar a liberação de sua chama espiritual. Esse cara era assustador demais. Além disso, aquela chama espiritual parecia ser incrivelmente poderosa. Estrondo. Os guardas dragão da inundação não tiveram tempo para pensar. Jian Li já havia lançado seu ataque. A chama espiritual e o núcleo da espada bombardearam continuamente o enorme dragão. Ao mesmo tempo, Jian Li também desencadeou a técnica da lança de extermínio divino, atacando constantemente com intenção de batalha e almas de dragão douradas. Du Qingguo, que estava perto, ficou pálida. O impacto imenso a fez se sentir incrivelmente absurda. Será que esse cara só recentemente conseguiu alcançar o reino do mar divino? Não havia mais qualquer vestígio de desprezo no coração de Du Qingguo. Du Qingguo pensou, então foi até Du Yangui e o chutou várias vezes. Tudo era culpa daquele sujeito odioso. Du Yangui sentiu-se extremamente magoado, mas não havia nada que pudesse fazer. A batalha no ar continuou. Os guardas dragão da inundação, mesmo tendo formado a formação do dragão da inundação, não tinham forças para resistir à feroz ofensiva de Jian Li. Depois de algum tempo, o enorme dragão já estava coberto de feridas. Parecia que ia se desintegrar a qualquer momento. Se é só isso que você tem, então vá para o inferno, disse Jian Li, indiferente. Sua lança da alma do dragão da chama carmesim perfurou o abdômen do dragão gigantesco, e inúmeras energias espirituais vazaram, enfraquecendo ainda mais a aura do dragão. Rugido do dragão dos 9 céus. Jian Li utilizou diretamente o movimento da técnica da lança de extermínio divino. A intenção de batalha e o violento poder do grande Yin se condensaram em uma alma de dragão dourada, atacando a formação do dragão da inundação. Não. Com um rugido lúgubre, o enorme dragão foi atingido pela habilidade de Jian Li, e a formação do dragão da inundação se desintegrou, espalhando-se em todas as direções. Esses guardas dragão da inundação, originalmente totalmente armados, tinham rostos extremamente pálidos e seus corpos estavam cobertos de sangue. No instante em que se desintegraram, a espada de Jian Li se dividiu em várias luzes de espada, perfurando diretamente esses guardas dragão da inundação. Sons estridentes e gritos ecoavam. Todos esses guardas dragão da inundação do reino da vida e da morte foram mortos por Jian Li. Nenhum dos 12 guardas dragão da inundação sobreviveu. Du Qingguo, que estava perto, sentiu um arrepio na espinha, como poderia ser sua formação do dragão da inundação na verdade. Ao ver todos os guardas dragão da inundação mortos, Du Qingguo até se esqueceu de fugir. Voxos, voxos, voxos. Após lidar com os guardas dragão da inundação, Jian Li imediatamente usou a grande técnica com Pen e voou diretamente na direção de Du Qingguo. Ao ver Jian Li correndo em sua direção, um lampejo de medo passou pelos olhos de Du Qingguo, e então ela retirou um orbe roxo de seu anel espacial. Antes mesmo que Du Qingguo pudesse usar o orbe, ela foi violentamente estrangulada por Jian Li, que também tomou o orbe de sua mão. Não me mate, não me mate. Os olhos de Du Qingguo estavam cheios de medo, e seu corpo tremia continuamente. Du Yangui, cujos meridianos foram selados ao lado de Du Qingguo, teve um lampejo de satisfação em seus olhos. Vadia, é isso que você merece. Que valor você pode agregar? Disse Jian Li, indiferente. Sendo apenas uma princesa do clã do dragão, Jian Li não se importava com a própria vida nem com a morte. Enquanto Jian Li falava, ele soltou Du Qingguo, mas sua imensa aura continuou presa a ela. Se ela fizesse algum movimento incomum, Jian Li a mataria sem hesitar, sem lhe dar qualquer chance. Du Qingguo ofegava, seu corpo tremendo continuamente, ela sentia a arrepiante intenção de batalha vinda de Jian Li. Então esse pequeno peixe estava aqui. Jian Li percebeu subitamente que havia um jovem machucado e inchado ao seu lado. Foi Du Yangui quem o perseguiu anteriormente. Voxos, voxos, voxos. Já que você está aqui, vou acabar com você. Uma esfera de chama espiritual saiu voando do corpo de Jian Li, diretamente em direção a Du Yangui. Os olhos de Du Yangui se encheram de desespero. Ele conhecia o poder dessa chama espiritual. Já era extremamente poderoso, e agora todo o seu corpo estava imobilizado, sem qualquer chance de resistir. Com a explosão da chama giratória congelante do espírito demoníaco, Du Yangui foi reduzido a cinzas pela chama anormal. Assim caiu o 8º príncipe do clã do dragão.
Pense bem antes de falar, senão você já terá visto o destino dele, disse Jian Li com indiferença. Ao ver seu oitavo irmão reduzido a cinzas ao seu lado, o medo de Du Qingguo finalmente chegou ao limite. Inicialmente, ela pensou em usar sua identidade para intimidar Jian Li, mas Jian Li chegou a matar o oitavo príncipe. Será que ele a pouparia? Pela primeira vez, Du Qingguo sentiu que estava a um passo da morte. Esse sentimento era como uma garra de ferro dilacerando seu coração. Eu estou disposta a te dar tudo. Contanto que você não me mate, eu farei qualquer coisa, disse Du Qingguo tremendo, o medo em seu coração quase a sufocando. Capítulo 160. Reunião da seita Yin do Osso Branco. Jian Li exibiu um sorriso satisfeito ao olhar para Du Qingguo, que já estava tomado por um medo extremo. Era exatamente esse o efeito que ele queria. Essa garota era muito querida pelo chefe do clã dragão, então controlá-la e usá-la como ferramenta era perfeito. Afinal, seu consumo de cultivo era muito grande, e ele não podia ficar saindo o tempo todo em busca de oportunidades. Relaxe. Usarei uma técnica secreta para controlá-lo. Se houver qualquer resistência, este peixe morto ao seu lado será o seu destino, disse Jian Li, indiferente. Du Qingguo assentiu resignada. Dominada por um medo sem fim, ela já não tinha qualquer pensamento de resistência. Enquanto ela pudesse viver, tudo estava bem. Logo em seguida, Jian Li usou a técnica de controle divino para condensar uma semente de pensamento divino, controlando essa pequena princesa do clã dragão. Após algum tempo, Jian Li finalmente conseguiu controlar Du Qingguo. A vida e a morte de Du Qingguo estavam agora sob o controle de Jian Li com um único pensamento. Todos os recursos de Du Qingguo, incluindo os de Du Yangui, foram naturalmente entregues a Jian Li. Após receber os recursos de Du Qingguo e do Yangui, Jian Li recuperou uma quantidade significativa de Qi espiritual e voltou a ter bastante medicina espiritual e outros recursos. Isso poderia sustentar o consumo de curto prazo de Jian Li. Além disso, com as revelações de Du Qingguo, Jian Li aprendeu muito sobre as diversas situações do clã do dragão. O clã do dragão está localizado no Mar Estelar Celestial, que separa o deserto oriental da região central, um oceano que se estende por centenas de milhares de quilômetros. É considerada uma área marítima extremamente importante no mundo antigo desolado. Além do clã do dragão, existem muitas outras raças demoníacas submarinas, e o poder da raça demoníaca praticamente domina todo o Mar Estelar Celestial. Portanto, o Mar Estelar Celestial também é um lugar extremamente caótico, onde vários clãs marítimos estão entrincheirados e batalhas ferozes irrompem diariamente por território e recursos. O clã do dragão é considerado uma das maiores forças entre eles, governando uma vasta área marítima. Após compreender a situação do clã dragão e do Mar Estelar Celestial, o conhecimento de Jian Li sobre o mundo antigo desolado se aprofundou. Mestre, eu quero retornar ao clã dos dragões agora, posso? Assim que Jian Li estava recuperando lentamente seu Qi espiritual, a voz de Du Qingguo soou em seu ouvido. Jian Li abriu os olhos lentamente, olhando indiferentemente para Du Qingguo à sua frente. Logo em seguida, Du Qingguo explicou o motivo. Descobriu-se que após a morte de Du Yangui, ele ainda possuía uma quantidade considerável de território e outros recursos no clã do dragão. Du Qingguo queria voltar e adquirir os recursos e o território de Du Yangui para se preparar para a próxima competição da Pérola do Dragão. A competição da Pérola do Dragão é uma avaliação para selecionar herdeiros dentro do clã do dragão. Aqueles que vencerem a competição receberão uma grande quantidade de recursos e cultivo, o que é extremamente importante para os príncipes e princesas do clã do dragão. Jian Li assentiu. Se Du Qingguo conseguisse obter mais recursos, os benefícios que ele obteria também aumentariam. Então, Du Qingguo deixou Jian Li. Montanha dos 10.000 demônios. Seita Yin do Osso Branco. Na sala de deliberações. O salão de deliberações era extremamente luxuoso, decorado com plantas espirituais ricas em Qi espiritual e madeira entalhada de alta qualidade por toda parte. Muitos membros de alto escalão da seita Yin do Osso Branco estavam deliberando ali. No topo do salão de deliberações, Lu Yuanlian, o mestre da seita Yin do Osso Branco, estava sentado, com uma mulher de vestido rosa atrás dele. A mulher era Shen Hou. Sentados ao lado dele estavam os anciãos da seita Yin do Osso Branco, todos ocupando posições de extrema importância. A terra sagrada de Taishuan nos deu pouco tempo. Apresentem-nos relatórios sobre os resultados de nossas ações contra a seita demoníaca das Fontes Amarelas, disse o mestre da seita Yin do Osso Branco lentamente, observando os vários anciãos com uma aura majestosa. Informamos ao mestre da seita que lançamos muitos ataques surpresa contra a seita demoníaca das Fontes Amarelas e nos infiltramos diversas vezes, mas sempre retornamos de mãos vazias. Um grande ancião ao lado falou lentamente. Assim que o grande ancião falou, os muitos anciãos ao seu lado também começaram a falar animadamente. Recentemente, independentemente das estratégias que utilizassem contra a seita demoníaca das Fontes Amarelas, eram facilmente frustradas por esta. Em vez disso, sofreram perdas consideráveis de mão de obra. Inútil, totalmente inútil. A seita demoníaca das Fontes Amarelas abriu um olho celestial ou algo assim? Nenhum sucesso. Lu Yuanlian disse então, asperamente. Os muitos anciãos ao seu lado estavam todos tremendo, claramente com muito medo. Mestre da seita, desta vez pensei em um método infalível que definitivamente fará a seita demoníaca das Fontes Amarelas pagar o preço, assim que todos ficaram em silêncio. Uma voz baixa soou. Shen Hou, atrás de Lu Yuanlian, observava tudo em silêncio. Um método infalível? Que venha, se funcionar, eu perco. Capítulo 161 Lago da Tumba Oriental.
Quem falava era precisamente o terceiro ancião interior da seita Yin do Osso Branco. Este ancião, Shen Kang, era uma figura veterana da seita Yin do Osso Branco, possuindo altíssimo prestígio e força formidável. Assim que o terceiro ancião falou, todos os presentes o encararam atentamente. Afinal, seus métodos haviam sido inúteis, desperdiçando muito tempo. Ancião Shen, por favor, fale diretamente se tiver algum método e nos diga de quantas pessoas precisa, disse lentamente o mestre da seita Yin do Osso Branco. Agora, com todas essas outras pessoas inúteis, eles só podiam ouvir a opinião de Shen Kang. Shen Kang acariciou sua barba grisalha, com um leve sorriso no rosto. Vocês ainda se lembram daquele discípulo da terra sagrada de Taishuan, que tinha fama de ser a reencarnação de um imperador demônio? Perguntou Shen Kang lentamente, em voz extremamente baixa. Todos trocaram olhares. Não estavam discutindo como lidar com a seita demoníaca das fontes amarelas? Como isso se relaciona com Yetian? Shen Hou, que estava atrás do mestre da seita Yin do Osso Branco, também olhou para o terceiro ancião com suspeita, pensando que aquele velho devia estar senil. O que aquilo tinha a ver com aquele sujeito? Claro que sei, mas aquele imperador demônio está sendo esmagado como um cão no Vale da Morte, e quem sabe quanto tempo ele vai viver, disse o mestre da seita Yin do Osso Branco, também intrigado com o motivo de Shen Kang ter mencionado esse imperador demônio. Shen Kang prosseguiu. Vocês viram o resultado depois que a notícia de que Yetian era o renascimento de um imperador demônio foi revelada. Se divulgássemos as informações sobre a seita demoníaca das fontes amarelas. Assim que Shen Kang falou, os olhos de todos os presentes brilharam. Aquele Yetian, o renascimento de um imperador demônio, tinha muitos subordinados, e como a notícia vazou, todos foram caçados como cães. Mesmo que a seita demoníaca das fontes amarelas tivesse seus métodos, se ela realmente se tornasse alvo de críticas públicas, seus dias provavelmente não seriam fáceis. Eles não estavam interessados nos assuntos da seita demoníaca das fontes amarelas, mas se pudessem aproveitar a oportunidade para reunir mais recursos durante o caos, não seria maravilhoso? Eles não conseguiam lidar com isso sozinhos, mas podiam usar outros para lidar com a seita demoníaca das fontes amarelas. Ao ouvir isso, Shen Hou sentiu um arrepio no coração. Se eles realmente divulgaram informações sobre a seita demoníaca das fontes amarelas, certamente haveria muita gente indo à seita demoníaca das fontes amarelas para causar problemas. Embora não conseguissem infligir danos devastadores à seita demoníaca das fontes amarelas, com certeza lhes causariam enormes dores de cabeça. Afinal, envolvia o Supremo das Fontes Amarelas, e a seita demoníaca das fontes amarelas era apenas uma força de segunda categoria. Isso foi uma conspiração descarada e aberta. Mestre da seita, se divulgarmos as informações, o que acontecerá com a terra sagrada de Taishuan? Perguntou outro ancião próximo, preocupado. Afinal, o prestígio da terra sagrada de Taishuan era muito grande. Se eles divulgassem informações confidenciais sem instruções, não haveria problema se não fossem descobertos, mas se fossem descobertos e isso levasse a algum contratempo, não poderiam escapar da responsabilização. Não importa, contanto que o assunto seja resolvido, eu acertarei as coisas com a terra sagrada de Taishuan. Um brilho frio reluziu nos olhos do mestre da seita Yin do Osso Branco. Assim que o mestre da seita falou, todos assentiram com a cabeça. Como o mestre da seita já havia feito os preparativos, eles só precisavam cumpri-los. Logo em seguida, todos começaram a discutir como organizar e implementar essa questão. Desolação Oriental. Lago do Espírito Oriental. O Lago do Espírito Oriental está localizado na parte oeste da Desolação Oriental. Aqui as montanhas são belas e as águas são cristalinas, e um tênue ki espiritual do céu e da terra ecoa por toda parte. Acima do Lago do Espírito Oriental, havia um jovem incomparavelmente bonito, voando rapidamente. O jovem era Jian Li. Após várias horas de combate ao ar livre com Du Qingguo, Jian Li deixou o Vale do Grande Yin e foi direto para o Lago do Espírito Oriental. Essa era precisamente a oportunidade de Du Qingguo, o local da água da fusão divina. Ao redor do Lago do Espírito Oriental, havia também muitas outras pessoas em busca de oportunidades. Cultivadores independentes e até mesmo discípulos de diversas forças, espalhados aqui e ali. Enquanto Jian Li sobrevoava o local, ele naturalmente ativou, sem cerimônia, o sistema de roteiro da vida, anotando secretamente todas as oportunidades, e os interceptou ao longo de todo o caminho. Pare, irmãozinho da frente, pare depressa. Enquanto Jian Li sobrevoava o Lago do Espírito Oriental, uma voz repentina e urgente chegou aos seus ouvidos. Svi, svi, svi. Logo em seguida, pareceu que muitas pessoas correram para lá. Um som agudo de assobio ecoou no ar. Essas pessoas cercaram Jian Li em círculo. Irmãozinho, você esqueceu alguma coisa? Perguntou uma voz grave. Jian Li olhou em volta. Ele viu um grupo de cultivadores vestindo túnicas pretas idênticas, flutuando no ar. Todas essas pessoas possuíam uma aura extremamente poderosa. Eles encararam Jian Li com más intenções. O líder era um homem alto, de meia idade. Jian Li ativou diretamente seu sistema de roteiro de vida. Nome, Wang Gaoyan. Reino, primeiro nível do reino da vida e da morte. Destino a talento extraordinário a verde a flagelo vermelho, impiedoso vermelho. A roteiro de vida, personagem secundário em Imperador Dragão Supremo ancião interior da seita da alma de sangue. Favorabilidade menos 40. Ponto de virada recente, 3 dias depois. Obtive uma grama cogumelo divina de 3.000 anos em 445,784 no fundo do Lago do Espírito Oriental. Em pouco tempo, o roteiro de vida do homem de meia idade apareceu diante dos olhos de Jian Li. A erva cogumelo divina era extremamente benéfica para aumentar a energia mental e era uma planta espiritual extremamente rara. Seita da alma de sangue.
Jian Li não sabia muito sobre essa seita, apenas que era uma seita do caminho demoníaco. Os discípulos ao redor de Wang Gaoyan eram todos da seita da alma de sangue, seus reinos variando do reino do rio espiritual ao reino do mar divino. O que você quer dizer? Perguntou Jian Li indiferentemente, com os olhos fixos friamente nessas pessoas. Todas essas pessoas exalavam um forte cheiro de sangue e eram indivíduos bastante cruéis. Este lago espiritual oriental foi tomado pela nossa seita da alma de sangue. Para explorá-lo, você precisa pagar uma quantidade suficiente de pedras espirituais, disse Wang Gaoyan em voz grave, com os olhos fixos em Jian Li. Os outros discípulos, além de Wang Gaoyan, também olharam para Jian Li. Por que os outros não precisam fazer isso? Perguntou Jian Li, olhando para as outras pessoas ao longe que exploravam o lago do espírito oriental. O encontro de Jian Li e dos demais atraiu a atenção de muitas pessoas. Ao longe, muitas pessoas observavam a situação de Jian Li. Eles já pagaram, é claro, disse Wang Gaoyan com indiferença, num tom extremamente arrogante, sem sequer considerar Jian Li em seus olhos. Não muito longe dali, muitas pessoas olhavam para Jian Li com regozijo malicioso. E se eu não quiser pagar? Disse Jian Li friamente. Capítulo 162. Obtém-se a água divina. Assim que Jian Li falou, Wang Gaoyan, que estava ao lado dele, congelou, aparentemente sem esperar que Jian Li respondesse daquela maneira. Os outros discípulos próximos a Wang Gaoyan também ficaram perplexos. O que esse garoto queria dizer? Ele achava mesmo que conseguiria lutar sozinho contra toda a seita da alma de sangue? Pirralho, você sabe que tipo de força é a nossa seita da alma de sangue? Somos uma força de primeira linha. É uma honra para nós pedir as pedras espirituais. Vou lhe dar mais uma chance. Você vai entregá-las ou não? Todos têm que pagar. Se você não pagar, sofrerá depois. Nós o transformaremos em um cadáver ambulante. Os outros discípulos que estavam por perto o repreenderam com raiva, como se Jian Li tivesse feito algo que enfureceu tanto o céu quanto os homens. Jovem, não seja tão arrogante só porque você tem alguma habilidade. Não seria melhor pagar com algumas pedras espirituais pela sua segurança? Wang Gaoyan continuou friamente, sua aura preenchendo todo o espaço. Uma força profunda que oscilava entre a vida e a morte agitava-se dentro dele, como se estivesse prestes a agir a qualquer momento. Jian Li olhou para a multidão enfurecida ao seu redor, que o ameaçava constantemente, e já os havia condenado à morte em seu coração. Eles realmente não sabiam qual era o seu lugar, ousando ameaçá-lo. Estas são suas últimas palavras? Perguntou Jian Li, indiferente. Uma força de primeira linha não o assustaria. Ele já havia matado discípulos da Terra Sagrada diretamente, então por que teria medo desses caras de uma força de primeira linha? Como você se atreve? Wang Gaoyan praguejou furiosamente. Esse cara era muito arrogante. Como ele, um cultivador do reino do mar divino, podia ser tão audacioso? Os outros discípulos próximos também lançaram olhares furiosos, com sua energia espiritual pulsando, prontos para atacar Jian Li. Antes que Wang Gaoyan pudesse terminar de falar, o projétil de espada de Jian Li já havia se dividido em mais de uma dúzia de raios de luz, que voaram para atacar. Svi, svi, svi. Enquanto a luz da espada voava e golpeava rapidamente, acompanhada por gritos extremamente trágicos, todos esses discípulos foram atingidos pela luz da espada. A esfera de espada, que já havia sido promovida a tesouro espiritual de grau celestial, era incomparavelmente afiada, e a luz da espada dividida também continha um poder irresistível e uma intenção assassina. Num único fôlego, todos os discípulos ao redor de Wang Gaoyan morreram. Seus cadáveres e sangue caíram instantaneamente, manchando as águas cristalinas do lago do espírito oriental. Um suor frio brotou nas costas de Wang Gaoyan. O medo consumiu seu coração, e a cena diante dele era além de suas expectativas. Esse cara não era um cultivador do reino do mar divino? Como ele pôde matar instantaneamente tantos discípulos da seita da alma de sangue ao seu redor? O que você acabou de dizer? Jian Li olhou para Wang Gaoyan com olhos gélidos. A luz das espadas ao redor estava toda direcionada para Wang Gaoyan. A luz da espada, repleta de intenções assassinas, fez o coração de Wang Gaoyan estremecer de medo. O coração de Wang Gaoyan afundou. Esse cara. Desta vez, admito a derrota. Sou da seita da alma de sangue, disse Wang Gaoyan em voz grave. Jian Li exclamou um ó e o projétil de espada já havia voado para longe. Não quero mais ouvir isso. A cabeça de Wang Gaoyan foi decepada diretamente pelo projétil de espada de Jian Li, e o sangue espirrou novamente. Os espectadores à distância ficaram todos estupefatos. Jian Li havia matado até mesmo um ancião da seita da alma de sangue. Jian Li ignorou os outros e recolheu todos os despojos de guerra dessas pessoas. Como era de se esperar de um ancião da seita da alma de sangue, ele era de fato rico. Jian Li encontrou muitos remédios espirituais preciosos, outros recursos e muitas pedras espirituais de primeira qualidade no anel espacial de Wang Gaoyan. Além dos recursos, Jian Li também encontrou um objeto cor de sangue no anel espacial deste ancião. O objeto parecia ser feito de materiais extremamente especiais, tornando-o indestrutível. Jian Li não conseguiu causar nenhum dano ao objeto, mesmo usando o poder do Grande Yin. Ao que parecia, essa ficha era um item extraordinário. Após verificar repetidamente se o token não apresentava problemas, Jian Li simplesmente o guardou. Após coletar tudo, Jian Li foi buscar a erva cogumelo divina que pertencia à oportunidade de Wang Gaoyan. Ao longo do caminho, ele também coletou muitas oportunidades de outras pessoas que estavam procurando recursos na região leste do Lago do Espírito. Jian Li também obteve facilmente a água da fusão divina sem maiores dificuldades.
Uma caverna escondida não muito longe do Lago do Espírito Oriental. Uma formação rochosa imponente se ergueu do lado de fora da caverna. Dentro da caverna estava um jovem incomparavelmente bonito, que não era outro senão Jian Li. Nesse momento, Jian Li segurava um frasco que emitia um brilho dourado. Lá dentro estava a água da fusão divina que Jian Li havia obtido do fundo do Lago do Espírito Oriental. Com isso, combinado com a técnica de inversão imortal de roubo da origem, ele poderia fundir outro físico especial. Infelizmente, havia muito pouca água de fusão divina, o suficiente apenas para uma fusão. Jian Li balançou a cabeça levemente. Jian Li já havia perguntado muitas vezes sobre a água de fusão divina, e até enviou muitas pessoas às principais associações comerciais para se informar, mas tudo foi em vão. Ao lutar contra Duqingro no Vale do Grande Yin, Jian Li também perguntou a Duqingro. Nem mesmo o clã dos dragões tinha informações sobre a água de fusão divina. Esquece, uma vez é uma vez. Jian Li respirou fundo. Agora ele possuía o corpo sagrado primordial e o corpo inato. Seria ainda melhor se ele pudesse fundir o corpo divino imortal de Suming ou o corpo divino devorador do céu de Yetian. Especialmente o corpo divino devorador do céu de Yetian, que era incomparavelmente poderoso e podia devorar medicina espiritual para melhorar seu reino. Era simplesmente uma arma afiada invencível para aprimoramento. Infelizmente, Yetian estava atualmente no Vale da Morte, que era seu território. Tanto os cultivadores poderosos dos reinos da vida e da morte, e até mesmo santos, não conseguiram lidar com Yetian. Com a força que ele tem atualmente, provavelmente ainda seria difícil. Ele só podia observar o corpo divino imortal de Suming, ou verificar se havia outros físicos que desafiassem os céus. Afinal, Suming era um excelente ponto de recarga de fogo espiritual, e consumir fogo espiritual também poderia aumentar muito sua força. Esquece, eu faço planos depois que voltar. Por enquanto, vou usar a grama cogumelo divina para aumentar meu nível de mestre dos sentidos divinos. O nível de mestre da percepção divina de Jian Li já havia atingido o limite do primeiro grau. Ele estava a apenas um passo do segundo lugar. Enquanto colhia a erva cogumelo divina, seu reino já estava em movimento. Contanto que ele consumisse essa erva cogumelo divina, seu reino mestre dos sentidos divinos poderia imediatamente alcançar um avanço. Jian Li então pegou a erva cogumelo divina e começou lentamente a absorver seu poder. A arte de concentração da alma circulou lentamente, e o poder dentro da erva cogumelo divina fluiu continuamente em direção ao corpo de Jian Li. À medida que o poder espiritual da erva cogumelo divina era absorvido, a mente de Jian Li foi envolvida por uma energia calorosa, e sua energia mental foi se fortalecendo gradualmente. Seita demoníaca das fontes amarelas. O Palácio do Pico da Santa. Uma onda de energia espiritual do céu e da terra envolvia o palácio. Acima do palácio, havia uma mulher de beleza incomparável, vestida de preto. A energia espiritual do céu e da terra que a envolvia fluía continuamente em direção à bela mulher. Ao lado da mulher estava uma criada de beleza extraordinária. Sua Alteza Santa, Li Dongs, enviou informações da seita Yin do Osso Branco novamente. A criada ao lado da mulher falou lentamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.